O diretor do hospital expulsou o mendigo moribundo para o frio cortante, mas a enfermeira o levou secretamente para sua casa modesta. Ao descer para a cozinha na manhã seguinte, ela ficou paralisada de choque com o que viu. Vamos, empurra para cá, vamos deixar. Lu no corredor mesmo. Não consigo arrastar. Lu mais. O som agudo e estridente das rodas sem lubrificação de uma maca médica ecoou pela recepção vazia. 2 paramédicos exaustos, respirando com dificuldade e sacudindo a geada que se acumulava em suas jaquetas azuis de uniforme, empurraram a maca para o corredor intensamente iluminado. Água suja escorria de seus sapatos para o piso de cerâmica limpo. Laura, a enfermeira de plantão, rapidamente largou o livro de registros e saiu de trás do balcão da recepção. Ela tinha 23 anos, mas por causa dos turnos noturnos constantes e de um cansaço oculto em seus olhos cinzentos, parecia mais velha. Ela se aproximou da maca e um odor forte atingiu seu nariz. Uma mistura de umidade antiga, corpo sujo e aquele suor particular que acompanha uma febre alta. Deitado sobre a lona dura estava um homem grande e de ombros largos. Ele usava uma jaqueta rasgada e completamente enrijecida pelo frio, com manchas de sujeira endurecida. Uma barba grisalha e espessa cobria suas bochechas encovadas. O homem inalava o ar com dificuldade, com um chiado audível. Seu peito subia e descia violentamente, e seus lábios rachados se moviam quase imperceptivelmente. Ele estava inconsciente. Onde vocês o encontraram? Perguntou Laura. Com o movimento habitual, ela procurou o pulso em seu punho gelado. Batia fraco, mas muito rápido. Os dedos do homem eram ásperos, com calos entranhados. Na beira de uma rodovia fora da cidade, respondeu o paramédico mais velho, tirando as luvas de borracha molhadas e jogando-as em uma bandeja. Estava caído na valeta, provavelmente abandonado por alguém que não o queria por perto. Deixado lá para congelar e pronto. Estávamos voltando de uma chamada e o vimos com os faróis. Ele está com quase 40 de febre, queimando. Recebam-no, registrem como indigente. Atrás do balcão, uma enfermeira mais velha, Dona Valéria, espiou. Ela olhou para o mendigo, balançou a cabeça e disse em voz baixa: Ai, Laurinha, quando o doutor Arnaldo chegar vai ser um escândalo. Leva ele para trás do biombo, antes que o chefe veja. Mas era tarde demais. A porta do consultório médico se abriu com um clique suave. No corredor surgiu o diretor da clínica, Dr. Arnaldo Sampaio, um homem corpulento e de aparência imponente, vestindo um jaleco branco impecavelmente engomado. Ele deu 2 passos em direção ao balcão, parou e olhou para a maca. Seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo. Ele imediatamente tirou um lenço do bolso do peito e o pressionou contra o rosto, protegendo-se do cheiro. O que é isso? Sua voz soava opressora, com a entonação de alguém acostumado a dar ordens e não tolerar objeções. Quem permitiu que trouxessem isso para o meu setor? O paramédico deu de ombros vagamente. O homem estava congelando na estrada. Doutor Arnaldo, deveríamos jogá-lo de volta na geada? O senhor enlouqueceu? A voz do diretor tornou-se áspera e alta. Ele se aproximou, mas parou a 2 metros de distância, como se temesse se sujar. Trazer essa imundície para minha clínica. Nós somos uma instituição particular, não um abrigo de caridade. Vocês sabem quem está internado no 2º andar? Pessoas importantes. E vocês me trazem um homem da rua. Doutor Arnaldo, Laura deu um passo à frente, bloqueando a maca. Ele está com febre acima de 40, respiração difícil, suspeita de pneumonia bilateral. Lá fora está um frio de rachar. Se o colocarmos para fora agora, ele não sobrevive até de manhã. O diretor transferiu seu olhar pesado para a jovem enfermeira. Seu pescoço acima do colarinho do jaleco ficou manchado de vermelho. Mendes, você trabalha aqui há menos de 1 ano e já está me dizendo que em tratar ele sibilou entre os dentes. Ele tem documentos. Tem plano de saúde? Não? Então ele não existe aqui. Levem essa maca para fora da porta. Deixe a polícia cuidar dele. A polícia vai demorar para chegar com essa serração. Laura não se conteve, elevando a voz. Ele é um ser humano. Eu mesma fico depois do meu turno. Coloco ele num canto do corredor. Ele não vai incomodar ninguém. Eu uso meus próprios remédios. Mendes! Gritou o doutor Arnaldo tão alto que Dona Valéria atrás do balcão estremeceu. Mais uma palavra, mais um único som, e você mesmo estará do lado de fora junto com ele, e sua carteira de trabalho terá uma anotação que fará com que ninguém mais te contrate.
Fui claro? Rapazes, ele olhou para os paramédicos. Levem a maca para a antecâmara e que em 10 minutos ele não esteja mais aqui. O diretor virou nos calcanhares e, pisando forte, voltou para seu consultório, batendo a porta com força. Um silêncio constrangedor pairou no corredor. Os paramédicos se entreolharam. O mais velho desviou o olhar culpado, agarrou as alças da maca e a puxou em direção à fria antecâmara perto das portas de entrada. Desculpa, filha. Ele resmungou para Laura. Não precisamos de problemas também. Temos nossos chefes e vocês têm os seus. Vamos deixá-lo perto do aquecedor na antecâmara. Talvez ele se aqueça um pouco. Eles rolaram a maca para o vestíbulo frio, onde uma corrente de ar constante soprava das frestas das portas automáticas, e saíram rapidamente. Laura ficou parada no meio do corredor. Ela olhava para as portas de vidro fechadas da antecâmara. O homem estava ali, abandonado na lona dura sob uma lâmpada fraca. Laura, não se meta, disse Dona Valéria em voz baixa, aproximando-se por trás e tocando o cotovelo da jovem. Você não pode perder seu emprego. Você é sozinha. A casa é velha. Tem que dar conta de tudo. Se ele morrer, é o destino dele. Não dá para salvar todo mundo. Laura não respondeu. Ela se lembrou de seu avô, que a criou após a morte de seus pais. Lembrou-se de suas mãos ásperas de trabalhador e de sua voz calma. Nunca, Laurinha, nunca vire as costas se alguém estiver caído. Hoje é ele, amanhã pode ser você. Ela esperou até que Dona Valéria fosse para a sala de procedimentos e o segurança no saguão vestisse sua jaqueta e saísse para fumar na varanda. O corredor ficou vazio. Laura caminhou rapidamente até a antecâmara. Uma lufada de ar gelado atingiu seu rosto. A respiração do homem estava cada vez mais difícil, transformando-se em um estertor. Laura apoiou as mãos no metal da maca e a puxou. As rodas rangeram de forma traiçoeira. Ela cerrou os dentes e empurrou o pesado carrinho pelo corredor, esperando que ninguém a notasse. No final da ala, havia um velho almoxarifado sem aquecimento. Lá, guardavam colchões descartados e cadeiras de rodas quebradas. Laura empurrou a porta com o ombro e levou o homem para dentro. Estava muito frio ali. O vapor saía de sua boca, mas pelo menos não era a rua. Ela fechou a porta, deixando apenas uma fresta estreita para a luz do corredor. Pegou 3 colchões velhos de uma prateleira e cobriu o homem com eles por cima de sua jaqueta suja. Durante toda a noite, enquanto seu plantão durava, Laura viveu em constante tensão. A cada meia hora, quando tinha 1 minuto livre, ela se esgueirava até o almoxarifado. Em seu bolso, escondia ampolas pessoais de antitérmico e antibiótico que havia comprado para si mesma. Ela encheu uma seringa com o medicamento. Estava escuro. Laura ligou a lanterna de seu celular antigo e a colocou em uma prateleira. Suas mãos tremiam um pouco com medo de ser pega em flagrante. Um movimento desajeitado, e a ampola de vidro vazia escorregou de seus dedos. Caiu no chão de cimento e se quebrou. Laura congelou, ouvindo os passos no corredor. Ninguém veio. Ela desabotoou cuidadosamente o colarinho da camisa do homem para aplicar a injeção. A luz da lanterna iluminou um pedaço de sua pele. Laura parou involuntariamente. Todo o lado direito de seu peito e ombro estava coberto por uma rede de cicatrizes antigas e entrecruzadas. Eram marcas de provações severas que o homem havia sofrido no passado. Laura aplicou a injeção. O homem estremeceu. Sua cabeça se agitou na lona da maca. Ele abriu os olhos, mas seu olhar estava turvo, sem ver. Ele olhava através de Laura, para alguma escuridão própria. Não vou assinar, ele disse de repente, com a voz rouca, mas muito clara. Seus dedos se fecharam em punhos convulsivamente. Karina, por quê? Ele tossiu, e seu corpo relaxou novamente. Laura tirou uma gaze úmida do bolso e enxugou delicadamente o suor de sua testa quente. Este homem claramente não era um simples morador de rua. Sob a camada de sujeira escondia-se uma história pesada, e Laura sentia isso. Pela manhã, a febre começou a ceder. A respiração do homem tornou-se mais regular. 6 da manhã, lá fora ainda estava escuro. A cerração havia diminuído, deixando para trás um branco intenso de geada. O turno de Laura estava terminando. Às 7, as faxineiras chegariam, e elas certamente olhariam no almoxarifado. Deixar. Ali era impossível. Laura trocou de roupa, vestindo sua jaqueta velha e enrolando um cachecol de lã no pescoço. Ela voltou ao almoxarifado. Acorde. Ela sacudiu o homem gentilmente pelo ombro. Você precisa acordar. Por favor, precisamos ir. O homem abriu os olhos lentamente. Desta vez,
Havia um leve traço de consciência neles. Ele tentou se apoiar nos cotovelos, mas a fraqueza o venceu. Você consegue andar? Perguntou Laura com insistência. Se te encontrarem aqui, vão te jogar para fora. Apoie-se em mim. Ele assentiu. Laura colocou seu ombro sob o braço pesado dele. O homem desceu as pernas da maca com dificuldade. Quando ele se levantou, Laura percebeu o quão alto e pesado ele era. Ele se apoiou nela com todo o seu peso. Suas pernas fraquejavam. Eles saíram pela saída de emergência. O ar gelado da manhã os atingiu imediatamente. Precisavam descer uma escada de serviço escura e coberta de gelo. Cada degrau era um esforço. O homem respirava com dificuldade. Laura sentia como era difícil sustentar seu peso. No meio da escada, o pé dele escorregou. Ele começou a cair para a frente. Laura, cerrando os dentes, agarrou sua jaqueta com as duas mãos e se apoiou com as costas no corrimão. Ela o segurou, embora seu coração parecesse que ia saltar do peito. Aguente mais um pouco. Ela sussurrou. Eles cruzaram o pátio interno do hospital. No estacionamento estava o velho Fusca, herança de seu avô. O carro estava coberto de geada. Laura sentou o homem no banco do passageiro. Ele fechou os olhos imediatamente. Laura limpou a geada do para-brisa, sentou-se ao volante e inseriu a chave na ignição. O interior estava gelado. Ela girou a chave. O motor de arranque gemeu, mas o motor não pegou. Vamos, meu querido, sussurrou Laura, acariciando o volante frio. Pega, a gente precisa muito. Ela girou a chave mais uma vez. O carro tossiu, deu um solavanco e de repente ligou com um barulho ensurdecedor. Fumaça espessa saiu do escapamento. Laura ligou o aquecedor e saiu pelos portões do hospital. As ruas ainda não haviam sido limpas. O Fusca abria caminho com dificuldade pela geada, em direção à periferia da cidade. O homem no banco ao lado dormia. Sua respiração era profunda. Meia hora depois, eles chegaram a uma velha casa de madeira. A cerca estava torta. O portão se segurava por uma única dobradiça. Laura desligou o motor. O silêncio após o barulho do motor pareceu estranho. Chegamos, disse ela. Tirá-lo do carro foi difícil. O homem estava completamente exausto. Laura praticamente o arrastou por uma trilha estreita até a varanda. Os degraus de madeira rangeram lastimavelmente sob o peso deles. Laura girou a chave na fechadura, empurrou a porta. Dentro de casa estava tão frio quanto lá fora. O vapor saía de suas bocas. Cheirava a madeira velha e poeira. Ela levou o homem até a sala e o sentou no sofá velho. Ele imediatamente se deitou, encolhido, tentando conservar o calor. Laura foi rapidamente para a cozinha, pegou lenha e a colocou no fogão a lenha. Seus dedos mal a obedeciam por causa do frio. Ela riscou um fósforo uma vez, duas. Finalmente a chama acendeu. Laura a aproximou de um jornal a amassar. O papel pegou fogo, gravetos finos estalaram. Um cheiro de fumaça começou a se espalhar pela sala, e dos tijolos veio o primeiro calor. Laura foi até um armário antigo, tirou de lá um pesado casaco de pele de ovelha de seu avô. Ela se aproximou do sofá e cobriu o homem. Ele parou de tremer. Laura olhou para ele. Na luz fraca da manhã de inverno, seu rosto parecia esculpido em pedra. Traços duros, rugas profundas. Quem era ele? Por que seu corpo tinha marcas tão terríveis? E por que ele tinha tanto medo de assinar algo em seu delírio? Ela não sabia as respostas. Sabia apenas uma coisa: não conseguiu deixá-lo morrer. Laura deu um passo para trás, sentou-se na poltrona velha. O calor do fogo tocou seu rosto. Ela queria apenas sentar por um minuto para recuperar o fôlego, mas a tensão da noite sem dormir e o cansaço físico caíram sobre ela como uma laje pesada. Seus olhos se fecharam e Laura mergulhou instantaneamente em um sono profundo. Laura acordou com o pescoço doendo. Abriu os olhos e por alguns segundos ficou olhando para o teto coberto de pequenas rachaduras. O quarto estava fresco, mas o fogão, a lenha ainda irradiava um calor fraco. Lá fora, um dia branco de inverno. Ela tentou se mexer, e então as memórias da noite anterior a atingiram com todo o peso. O plantão, os gritos do diretor, a serração, o corpo pesado na maca. O sono desapareceu como se tirado com a mão. Laura sentou-se abruptamente na poltrona. O velho cobertor caiu no chão. Ela olhou para o sofá. Estava vazio. O casaco do avô estava cuidadosamente dobrado em um quadrado na beirada. Sua respiração falhou. Um calor de pânico subiu em seu peito. Eu trouxe um estranho para casa. Um pensamento assustador passou por sua mente, um homem da rua. E se ele for um criminoso? E se ele revirou os armários durante a noite?
Pegou o dinheiro guardado para as contas e foi embora. Ou pior, e se ele ainda está aqui? Ela se levantou, tentando não fazer as tábuas do assoalho rangerem. Perto do fogão havia um pesado atiçador de metal. Laura o pegou com a mão direita. O ferro frio a ajudou a se recompor um pouco. Na ponta dos pés, vestindo apenas meias de lã, ela se moveu em direção à saída da sala. A casa estava estranhamente silenciosa. Apenas do lado de fora, o vento uivava surdamente, batendo nas velhas paredes de madeira. Laura espiou cuidadosamente no corredor. Ninguém. A porta da cozinha estava entreaberta. Ela se aproximou segurando o atiçador com mais firmeza e olhou para dentro. Laura congelou na soleira, incapaz de acreditar em seus olhos. A mão com o atiçador baixou lentamente. Na velha e gasta cozinha reinava uma ordem perfeita. O fogão a gás, que Laura não conseguia limpar da fuligem antiga há meses por falta de tempo e força, agora brilhava. O chão estava varrido, mas o que mais a impressionou foi um som, ou melhor, a sua ausência. A velha torneira sobre a pia, que pingava monotonamente no último semestre, enlouquecendo-a à noite, estava silenciosa. A bacia enferrujada não estava mais embaixo dela. A torneira havia sido consertada e a válvula estava firmemente fechada. Na mesa da cozinha, coberta com uma toalha de plástico, havia um prato. Nele, 2 ovos fritos, os últimos que restavam na geladeira, e 2 pedaços de pão amanhecido, transformados em torradas douradas. A comida exalava um aroma sutil, mas tão caseiro que o estômago de Laura roncou traiçoeiramente. Ao lado do prato havia um pedaço de guardanapo de papel grosso. Laura se aproximou da mesa e pegou o papel. Nele, desenhado com uma caneta esferográfica azul, havia um projeto. Não eram rabiscos. As linhas eram traçadas com uma precisão profissional surpreendente, como se tivessem sido feitas com uma régua. No esquema, Laura reconheceu a estrutura do telhado de sua casa. Ao lado, com uma caligrafia técnica impecável, estavam escritas fórmulas e números. E abaixo, uma breve anotação: reforço da viga principal de sustentação. O ângulo de inclinação requer suportes adicionais para evitar colapso sob o peso da chuva. Ela desviou o olhar do guardanapo para o fogão, depois para a torneira. Quem era ele? Da pequena despensa que servia de banheiro, veio o som de água espirrando. Laura colocou o atiçador na mesa e caminhou lentamente em direção ao som. A porta do banheiro estava entreaberta. O homem estava de costas para a porta, na pia. Ele estava com o torso nu. Ao lado, em um banquinho, havia uma bacia de metal, onde sua jaqueta suja e rasgada estava de molho em água gelada. Ele esfregava o tecido duro com força, usando um pedaço de sabão de coco. Laura queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela olhou para as costas dele e involuntariamente cobriu a boca com a mão para não ofegar. Suas costas largas, ombros e costelas estavam cobertos por múltiplas cicatrizes entrecruzadas. Algumas eram antigas, esbranquiçadas, outras mais recentes, arroxeadas. A pele nesses locais estava endurecida e repuxada. Eram marcas de torturas longas e terríveis. Olhando para aquela carne mutilada, Laura sentiu fisicamente a dor alheia. Ela acidentalmente esbarrou o ombro no batente da porta. Ouvindo-o farfalhar, o homem se virou bruscamente. Seu movimento foi rápido, quase reflexivo. Ele imediatamente pegou uma toalha velha do cabide e a jogou sobre os ombros, escondendo as cicatrizes de sua vista. Seu rosto ficou tenso. Laura recuou um passo. Desculpe, eu não queria espiar. Eu só acordei e você não estava lá. O homem a encarou por alguns segundos. Em seus olhos não havia medo, nem agressão, nem aquele vazio subserviente que se vê em pessoas que vivem na rua há muito tempo. Era um olhar pesado, perscrutador, muito inteligente. Desculpe se te assustei, disse ele. Laura estremeceu. Sua voz não combinava em nada com sua aparência. Era um barítono profundo e estável. A voz de um homem acostumado a falar baixo, sabendo que seria ouvido de qualquer maneira. Eu não sou um criminoso, continuou ele, olhando-a diretamente nos olhos. Você salvou minha vida esta noite. Eu não sabia como te agradecer. Consertei a torneira como pagamento pela hospedagem e arrumei um pouco as coisas. Espero não ter pego nada demais da comida. Não, de jeito nenhum. Laura balançou a cabeça, sentindo o rubor da vergonha cobrir suas bochechas por suas suspeitas matinais com o atiçador. Você consertou a torneira. Faz meio ano que não consigo chamar o encanador.
cobravam caro. Ela olhou para as mãos dele, que seguravam as pontas da toalha no peito. A água está gelada. Você estava com quase 40 de febre ontem à noite. Não pode pegar frio. Estou acostumado com o frio, ele respondeu secamente. Meu nome é André. Laura, ela sorriu fracamente. Vá para a cozinha, André. Lá está quente. Vou preparar um chá, mate. À noite, o mau tempo voltou com força. O vento uivava na chaminé, jogando punhados de granizo duro contra as janelas. Mas na velha cozinha era aconchegante, e na chapa do fogão uma chaleira barriguda fervia. Laura serviu chá, mate forte e barato em 2 xícaras. André estava sentado à sua frente. Ele usava uma camisa de flanela limpa que pertencera ao avô de Laura. A camisa era um pouco pequena em seus ombros, mas estava seca e quente. Ele sentava-se ereto, sem se curvar, segurando a xícara quente com suas mãos grandes e ásperas. Eles ficaram em silêncio, mas não era o silêncio pesado de estranhos. No ar havia uma sensação estranha e há muito esquecida de tranquilidade. Esta casa significa muito para você, disse André de repente, em voz baixa, olhando para a parede de madeira acima da mesa, onde uma foto antiga estava pendurada em uma moldura. Laura levantou o olhar. Na foto, um homem de cabelos grisalhos, com rugas gentis ao redor dos olhos. Seu avô. É tudo que eu tenho, ela respondeu baixinho. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Acidente de carro. Meu avô me acolheu. Ele trabalhava em uma fábrica, me criou sozinho, abdicou de tudo para que eu pudesse me formar em enfermagem. Ele morreu há 3 anos, me deixou esta casa e o carro velho. Ela olhou ao redor, para a tinta descascada das janelas, o armário torto. Eu tento manter tudo em ordem, mas sozinha é difícil. O salário de enfermeira é baixo, tudo vai para comida e lenha. Às vezes sinto que simplesmente não estou dando conta, que estou traindo a memória dele, deixando a casa se deteriorar. Laura não esperava dizer aquilo. Ela nunca havia compartilhado seu cansaço com ninguém, nem mesmo com suas colegas. Mas agora, olhando para os olhos castanhos e atentos daquele estranho, as palavras saíram por si mesmas. André ouvia como ninguém jamais a ouviu. Ele não interrompia. Não dava conselhos vazios como tudo vai melhorar. Em seu olhar, lia-se uma compreensão tão profunda e sofrida da dor humana que o peito de Laura se apertou. Às vezes, o mais difícil não é o cansaço físico, Laura, disse André, olhando para o vapor que subia do chá. O mais difícil é quando não há ninguém para dizer o quão cansado você está. Uma casa não são apenas paredes e um teto, é memória. E você está preservando como pode. Você não o está traindo. Com essas palavras simples, ditas em um tom uniforme, os olhos de Laura arderam. Ela baixou a cabeça, fingindo beber o chá para esconder as lágrimas que surgiam. Pela primeira vez em 3 anos, alguém lhe disse que ela estava indo bem, que estava dando conta. Uma conexão invisível, mas muito forte, se formou. Como se naquela noite de inverno, na cozinha fria, 2 almas infinitamente solitárias tivessem se encontrado. De repente, a paz foi quebrada por uma batida forte na porta da frente. Alguém a chutou com força, tirando a geada. No corredor, ouviram-se passos pesados e largos. Laurinha, por que você não atende o telefone? Te liguei 5 vezes. Uma voz masculina alta e descontente soou. A porta da cozinha se abriu. Na soleira estava Igor, o namorado de Laura. Ele usava uma jaqueta da moda, mas fina demais para aquele inverno, com o logotipo de uma marca famosa. Sua franja, cuidadosamente arrumada, estava bagunçada sob o gorro. Ele exalava frio e um cheiro forte e adocicado de perfume barato. Igor deu um passo para dentro da cozinha e parou. Seu olhar caiu sobre André. As sobrancelhas de Igor se arquearam. Seus lábios se torceram em um sorriso desdenhoso. Mas o que é isso? Igor transferiu seu olhar raivoso para Laura. Não entendi. Você não atende o telefone? Por que tem visita? Que mendigo é esse sentado na sua mesa? Igor, para com isso. Laura se levantou apressadamente, sentindo as mãos gelarem de medo e constrangimento. O homem estava congelando na rua. Ele estava muito mal, com febre alta. Eu não podia deixar Lula. Você ficou maluca? A voz de Igor se transformou em um guincho. Ele caminhou até a mesa, apontando para André com o dedo. Sua idiota, você já está trazendo todo tipo de lixo da rua para esse seu muquifo. Eu fico com você por pena, esperando que você crie juízo e venda esta pocilga. E você me arma um abrigo? André permaneceu absolutamente imóvel. Seu rosto não expressava nada, apenas seus olhos se estreitaram.
tornando-se duas fendas escuras e frias. Ele observava Igor em silêncio, estudando-o como se estuda um inseto desagradável, mas inofensivo. Sai daqui! Gritou Igor, inflamando-se com seu próprio grito e com o silêncio do estranho. Levanta e vai embora daqui, antes que eu chame a polícia. Igor, por favor, se acalme. Laura tentou pegá-lo pela manga, mas ele puxou o braço bruscamente. Ah, vai se ferrar! Rosnou Igor. Sua mão, em um gesto de irritação, balançou sobre a mesa e atingiu a xícara de Laura, aquela velha caneca de porcelana com um galo vermelho desenhado, da qual seu avô costumava beber chá. A caneca voou da mesa e se espatifou no chão de madeira com um baque surdo, quebrando-se em grandes cacos brancos. Laura gritou. Naquela caneca estava toda a sua memória, toda a sua segurança. Ela se jogou no chão, tentando juntar os cacos com as mãos trêmulas. Igor olhou para baixo com raiva. Ele deliberadamente deu um passo à frente e esmagou o maior caco com a bota. Você vai apodrecer na miséria a vida toda com suas canecas. Ele cuspiu. Laura ergueu o rosto banhado em lágrimas para ele. Vai embora, ela sussurrou. Apenas vá embora. Eu decido quando vou embora, berrou Igor. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele levantou a mão para bater no rosto de Laura. Laura fechou os olhos instintivamente, encolhendo a cabeça nos ombros, mas o golpe não veio. O ar na cozinha pareceu ficar denso. Laura abriu os olhos. André não estava mais sentado à mesa. Ele estava ao lado dela. Ninguém percebeu como ele se levantou. Tão silencioso e rápido foi seu movimento. A enorme mão calosa de André segurava o pulso de Igor no ar com um aperto de aço. Igor tentou puxar a mão uma vez, duas. Seu rosto ficou vermelho de esforço, mas a mão de André permaneceu imóvel e incrivelmente forte. André, lenta e inexoravelmente, baixou a mão de Igor. Ele não o socou nem levantou a voz. Não era necessário. Toda a figura de André, a envergadura de seus ombros largos, a inclinação pesada de sua cabeça, irradiava uma força masculina tão primitiva, calma e assustadora que Igor empalideceu. Mais uma vez. A voz de André soou muito baixa, mas aquele tom fez um arrepio percorrer a espinha de Laura. Era a voz de um homem que dava ordens a milhares de pessoas em canteiros de obras. Mais uma vez que você tentar levantar a voz para esta moça, e você se arrependerá para sempre. Ele apertou o pulso de Igor um pouco mais forte. O rapaz gemeu baixo e lastimosamente entre os dentes cerrados, tentando se libertar. Junte os cacos. André continuou no mesmo tom uniforme, olhando diretamente nos olhos assustados e inquietos de Igor. E suma daqui. André soltou os dedos abruptamente. Igor recuou, massageando o pulso branco. Toda a sua arrogância desapareceu em um segundo. Ele olhou para a figura imponente de André, transferiu um olhar assustado para Laura. Loucos, ele murmurou com a voz trêmula. Vocês dois são loucos. Sem juntar os cacos, Igor se virou e correu para o corredor. A porta da frente bateu. A cozinha ficou silenciosa novamente. Laura estava sentada no chão, segurando na mão a alça intacta da caneca de seu avô. As lágrimas rolavam por suas bochechas, caindo na madeira velha do chão. Ela sentia uma vergonha e uma dor insuportáveis. Vergonha por ter permitido que Igor a tratasse daquela maneira por tanto tempo. Dor por a última memória da pessoa mais próxima ter se quebrado. Ela ouviu um leve ranger das tábuas do assoalho. André se ajoelhou ao lado dela. Ele, com cuidado para não se cortar, juntou os pequenos cacos do chão e os colocou na beirada da mesa. Então ele se virou para Laura. Ele não sabia como consolar mulheres chorando. Suas mãos grandes e rudes estavam acostumadas a metal e concreto. Mas lentamente, de forma desajeitada e muito gentil, ele pousou sua mão pesada em seus cabelos castanhos. Ele afagou na cabeça uma vez, duas. Não chore, ele disse em voz baixa. Aquele homem nunca mais cruzará o limiar desta casa. Eu te prometo. Laura fechou os olhos. De sua mão grande e quente, emanava uma segurança que ela não conhecia desde que seu avô se fora. Pela primeira vez em muitos anos, Laura Mendes sentiu que não estava sozinha, que ao seu lado havia surgido um apoio real e intransponível. A manhã seguinte no hospital começou com uma agitação nervosa sem precedentes. O diretor, Dr. Arnaldo Sampaio, corria pelo corredor, enxugando a testa brilhante de suor com um lenço imaculado. Ele ajeitava a gravata, espiava nos quartos e repreendia a equipe de enfermagem em um sussurro áspero.
Pega o pano, rápido! Ele gritava para uma faxineira idosa, apontando para uma marca quase imperceptível de sapato no linóleo. Quero tudo brilhando. Hoje teremos a internação de uma paciente VIP, a esposa de Vitor Soares. Se uma única partícula de poeira cair, eu corto o bônus de todo mundo. Laura estava no posto de enfermagem, organizando prontuários. Ela não dormia direito há várias noites. Os plantões se sucediam, seus olhos estavam vermelhos e uma dor surda e monótona pulsava em suas têmporas. A notícia da paciente importante não a animava. Geralmente essas pessoas exigiam não tanto atenção médica, mas sim servilismo constante. As portas de vidro da entrada do setor se abriram suavemente. Uma mulher entrou no corredor. O som oco e confiante de seus saltos altos imediatamente atraiu a atenção de todos. Era uma loira bem cuidada, de uns 30 anos. O cabelo estava penteado impecavelmente. Uma maquiagem perfeita realçava seus traços frios e arrogantes. Ela usava um casaco de pele de visão claro, incrivelmente caro. A mulher percorreu o corredor com um olhar desdenhoso, como se avaliasse o custo da reforma, e fez uma careta de desaprovação. Junto com ela, um cheiro invadiu o setor. Era o rastro pesado e enjoativamente doce de um perfume francês de elite. O cheiro era tão denso que parecia palpável. Ele instantaneamente suplantou os aromas habituais do hospital de cloro e medicamentos. Doutor Arnaldo correu ao seu encontro, abrindo um sorriso servil. Dona Carina, seja bem-vinda. Estávamos ansiosos por sua chegada. Seu quarto está pronto. O melhor atendimento está garantido. Carina não respondeu ao cumprimento. Ela tirou as luvas finas de couro e, sem sequer olhar, jogou seu pesado casaco de visum diretamente nos braços de uma jovem enfermeira que se apressou em ajudar. A moça mal conseguiu se equilibrar com o peso inesperado. Espero que o aquecimento aqui pelo menos funcione, disse Carina friamente, ajeitando o colarinho de sua blusa de seda. Leve-me ao quarto, estou cansada. Ela passou pelo balcão da recepção, deixando para trás uma nuvem densa de perfume enjoativo. Laura instintivamente prendeu a respiração. Aquele cheiro fez sua dor de cabeça piorar ainda mais. 2 horas depois, Dr. Arnaldo se aproximou pessoalmente de Laura. Mendes, pegue o soro e vá para o quarto 5. Vai aplicar uma infusão de vitaminas. E olha aqui, ele a ameaçou com o dedo grosso. Seja cuidadosa. Um movimento em falso e você voa daqui mais rápido do que consegue juntar suas coisas. Laura sentiu em silêncio. Ela preparou a bandeja com seringa, solução e garrote. Respirou fundo para acalmar o leve tremor em suas mãos cansadas e se dirigiu ao quarto VIP. Carina estava deitada na cama multifuncional alta, por cima do cobertor. Ela não havia trocado de roupa para um pijama de hospital. Seu luxuoso casaco de Vison estava jogado displicentemente aos pés da cama. A mulher falava alto em um celular de último modelo, gesticulando ativamente com a mão livre. Vitor, estou te dizendo de novo, essa vista para o mar não me agrada, ela dizia de forma mimada ao telefone. Diga ao corretor que não estamos pagando tanto dinheiro para ficar olhando os telhados dos vizinhos. Sim, eu quero a mansão na primeira linha, resolva isso. Laura se aproximou silenciosamente da cama. Ela precisava alcançar o suporte de metal para o soro, que estava do outro lado. Ela se inclinou cuidadosamente sobre a cama, tocando acidentalmente com a borda de seu jaleco o casaco de Vison jogado ali. Com licença, disse Laura em voz baixa. Preciso aplicar o soro. Por favor, estique o braço. Carina nem sequer olhou para ela. Continuou a repreender irritadamente seu interlocutor. Vitor, isso é problema seu. Eu já disse. Laura pegou gentilmente o braço da mulher para aplicar o garrote de borracha acima da veia. Nesse momento, Carina, irritada com a resposta ao telefone, puxou o braço com força e bruscamente, mudando de posição. Ela esbarrou no suporte de metal. Laura recuou com susto. O telefone caro e pesado escorregou dos dedos de Carina. Ele bateu na estrutura de metal da cama e caiu com um baque forte no linóleo duro, quicando até a parede. A tela se estilhaçou em uma fina teia de rachaduras. Um silêncio de segundos pairou no quarto. Carina lentamente transferiu seu olhar do telefone quebrado para Laura. A máscara perfeita de superioridade fria caiu, revelando uma fúria pura e incontrolável. O que você fez? Carina gritou estridentemente. Sua voz se quebrou em notas altas e cortantes. Você tem noção de quanto isso custa? Sua desastrada incompetente. Eu não te toquei. Laura recuou instintivamente, apertando a bandeja de medicamentos contra o peito.
A senhora mesma puxou o braço. Eu só ia colocar o garrote. Cala a boca! Gritou Karina, sentando-se na cama. Você queria pegá-lo. Eu vi tudo. A pobrezinha decidiu roubar o que não é seu. Com os gritos, ouviu-se o som de passos apressados no corredor. A porta do quarto se abriu. Doutor Arnaldo entrou correndo, ofegante. Atrás dele, na porta, aglomeraram-se outras enfermeiras e o médico de plantão. O que aconteceu, dona Karina? O que houve? O diretor se apressou correndo para a cama. Karina, com o dedo trêmulo de raiva, apontou para a pálida Laura. Essa sua serviçal, ela derrubou meu telefone da minha mão. Ela tentou roubá-lo. Tire-a daqui imediatamente. Vou ligar pro meu marido. Ele vai fechar essa sua pocilga amanhã mesmo. Laura sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Doutor Arnaldo, isso não é verdade. A voz de Laura tremia, mas ela tentava falar com clareza. Eu estava apenas preparando o soro. Ela estava falando ao telefone e gesticulou bruscamente com a mão. O telefone caiu sozinho. Eu não peguei nada. O diretor se virou para Laura. Seus olhos pequenos se estreitaram de raiva e medo da paciente influente. Para ele, não importava como o telefone caiu. Ele precisava apagar o conflito urgentemente e encontrar um culpado para salvar seu cargo. Silêncio Mendes, ele sibilou com ênfase. Ele se virou para Karina, juntou as mãos no peito e fez uma leve reverência. Dona Karina, pelo amor de Deus, nos perdoe. Aconteceu um terrível mal-entendido. Garanto que vamos compensar tudo. Esta funcionária não se aproximará mais da senhora. Eu pessoalmente resolverei tudo. Não preciso de suas desculpas. A mulher continuou a gritar. Não desejo ver essa ladra no seu hospital. Dr. Arnaldo se virou bruscamente para Laura. Fora do quarto, disse ele, em voz baixa, mas para que todos ouvissem. Me espere no corredor. Com as pernas bambas, Laura saiu do quarto. As colegas que estavam na porta rapidamente se afastaram, escondendo os olhos. Ninguém disse uma palavra. Dona Valéria, que estava um pouco mais afastada, apenas apertou os lábios com força e se virou. Todos entendiam tudo, mas o medo de perder o emprego era mais forte que a justiça. 5 minutos depois, Dr. Arnaldo saiu para o corredor. Seu rosto estava coberto de manchas vermelhas. Em sua mão, ele segurava um pequeno livro azul que havia pego no departamento de pessoal. Ele se aproximou de Laura. Eu te avisei, Mendes. Sua voz era baixa, pesada e raivosa. Eu te disse para ficar quieta. Primeiro você traz um homem da rua para cá. Agora você quebra algo que custa mais do que você ganha em 10 anos. Eu não tenho culpa. Lágrimas quentes de ofensa rolaram pelas bochechas de Laura. O senhor sabe que eu nunca. Eu não me importo, ele rosnou para todo o setor. Não vou permitir que uma garota como você manche a reputação da clínica. Dr. Arnaldo atirou com força a carteira de trabalho azul de Laura. Ela bateu na parede e caiu no chão de cerâmica sujo, bem numa poça de água derretida dos sapatos dos visitantes. Você está demitida. Ele proferiu a sentença. Por justa causa, por violação grave. Pegue isso e suma daqui, para que eu nunca mais te veja. Laura olhou para sua carteira de trabalho deitada na água suja. O ar ficou preso em sua garganta. Ela sentiu uma fraqueza intensa. Seus joelhos não a sustentavam mais. Lentamente, diante de todo o setor silencioso, Laura se ajoelhou no chão sujo. Ela estendeu a mão trêmula e pegou o documento molhado. Da porta entreaberta do quarto 5, ouviu-se uma risada feminina baixa e satisfeita. Karina estava observando a cena. Laura se levantou. Ela não enxugou as lágrimas. Sem olhar para Dr. Arnaldo ou para as colegas que desviavam o olhar, ela se virou e caminhou pelo longo corredor em direção à saída. A cada passo, um sentimento enorme e pesado de desesperança crescia em seu peito. Ela não tinha mais emprego, não tinha dinheiro para comida, não tinha nada. Lá fora, uma garoa fina caía. Laura caminhou a pé até seu bairro. Ela não sentia o frio, embora a temperatura estivesse caindo. Por dentro, tudo parecia ter morrido com a humilhação sofrida. Seu rosto ardia com as lágrimas secas pelo vento. Ela chegou ao seu portão torto, girou com dificuldade a chave na fechadura congelada da porta da frente. No hall de entrada, estava silencioso. Laura fechou a porta atrás de si, encostou-se nela e não conseguiu mais se segurar. Ela escorregou lentamente pela madeira, sentando-se no chão frio com jaqueta e botas, abraçou os joelhos e começou a soluçar de forma gutural e dolorosa. Eram as lágrimas de um desespero completo e absoluto. Da cozinha, ouviram-se passos. André entrou no hall.
Ao ver Laura sentada no chão, em prantos, ele não fez perguntas vazias. André simplesmente se aproximou, ajoelhou-se na frente dela, segurou seus ombros gelados e trêmulos e a abraçou com força. Laura enterrou o rosto na camisa dele, agarrando-se ao tecido com os dedos, e chorou alto, liberando toda a dor e a injustiça daquele dia. André acariciava silenciosamente nas costas, acalmando-a. De repente, sua mão parou. Ele se afastou um pouco, inspirando o ar ruidosamente. Da manga da velha jaqueta de Laura, que ela havia roçado acidentalmente no casaco da paciente no hospital, emanava um cheiro muito familiar e forte. Era o rastro pesado e enjoativamente doce de um perfume francês de elite, um aroma impossível de confundir. Aquele cheiro atingiu a consciência de André. As paredes do velho hall de entrada desapareceram de repente. O calor da casa de Laura, o som de seu choro, tudo sumiu. Frio, um frio úmido e sepulcral de um chão de cimento. André estava deitado de lado, incapaz de se mover. Suas mãos estavam presas atrás de um cano de aquecimento. O metal das algemas cortava a pele esfolada até o sangue. O estômago se contorcia de fome animal de vários dias. Cada respiração era um esforço. Na escuridão do porão ouviu-se um som. Toque, toque, toque. O eco regular de saltos altos no cimento. Aquele mesmo cheiro enjoativo e pesado de perfume francês atingiu seu nariz. Misturava-se com o cheiro de umidade e mofo. Ela se aproximou. A luz de uma lâmpada fraca destacou sua figura perfeita, envolta em um casaco de visão claro. O cabelo penteado impecavelmente, a maquiagem perfeita. André, com dificuldade, levantou sua cabeça pesada e exausta. Ele olhou para ela de baixo para cima. Em seus olhos havia não tanto sofrimento físico, mas uma profunda incompreensão. Karina, ele sibilou com os lábios secos. Por quê? Por quê? A mulher parou a meio metro dele, contornando com nojo uma pequena poça no cimento. Ela ajeitou a luva de couro cara em sua mão. Em seu rosto, nenhum músculo se moveu, nem um pingo de pena, nem sombra de dúvida. Ela olhava para o homem com quem viveu por 5 anos como se fosse um espaço vazio. Nada pessoal, Andrezinho. Ela disse com sua voz bonita e uniforme. Apenas negócios. Ela tirou uma pasta de documentos da bolsa e a jogou no chão perto de seu rosto. O Vitor sabe viver. Ele sabe pegar o que quer. E você se mostrou correto demais, entediante demais. Assine as procurações para a gestão da empresa e as doações das contas. André fechou os olhos, sentindo o mundo inteiro desmoronar dentro de si. Eu não vou entregar a empresa ao Soares, ele disse em voz surda. Karina sorriu friamente. Assine, ela repetiu, virando-se ou ficará aqui para sempre. Pro Vitor, tanto faz se você entregar tudo vivo ou morto. E para mim, menos ainda. Uma inspiração brusca. André abriu os olhos no hall da velha casa. Laura ainda chorava em seu peito. A névoa que envolvia sua mente no último ano desapareceu. Fragmentos de memórias que o atormentavam em pesadelos de repente se encaixaram em um quadro único e assustadoramente claro. Ele se lembrou de tudo. Lembrou-se de seu nome completo, André Bastos. Lembrou-se de sua construtora, que ele criou do zero ao longo de muitos anos. Lembrou-se de como Vitor Soares, seu principal concorrente, o convidou para uma negociação onde seu carro foi fechado por 2 jipes. Lembrou-se de 6 meses de inferno diário no porão de um prédio abandonado, onde tentaram quebrá-lo, forçando-o a assinar a transferência de ativos. E o mais importante, ele se lembrou do rosto daquela por quem um dia ele moveu montanhas e que friamente ficou sobre ele, em um casaco de vison, esperando por sua morte. André se levantou lentamente, ajudando Laura a se levantar com cuidado. Ela ergueu os olhos marejados para ele e parou. Diante dela estava um homem completamente diferente. A leve confusão que era característica dele pela manhã havia desaparecido. Seus ombros largos se endireitaram. O olhar de seus olhos castanhos tornou-se penetrante e muito frio. Toda sua figura agora irradiava não apenas calma, mas uma determinação autoritária e implacável de um homem pronto para ir até o fim para restaurar a justiça. Não chore, Laura, disse ele. Sua voz soava diferente, firme e pesada. Ninguém mais ousará te humilhar. Eu me lembrei de tudo. E agora eles terão que pagar a conta. Por cada dia, por cada lágrima,
Por tudo, a demissão não abalou Laura apenas moralmente. Seu corpo, exausto pelos turnos noturnos intermináveis, pela falta crônica de sono e pela economia constante na alimentação, simplesmente cedeu. No dia seguinte à cena no hospital, a velha casa tornou-se insuportavelmente fria. A última lenha havia queimado pela manhã, transformando-se em cinzas. Não havia dinheiro para comprar mais. Na carteira velha de Laura, apenas algumas moedas tilintavam. O frio se infiltrava pelas frestas das janelas ressecadas, condensava-se nas paredes como uma geada pegajosa e rastejava para debaixo do cobertor. À noite, Laura não conseguiu se levantar da cama. Um calafrio forte e incontrolável começou a sacudi-la. Ela se enrolava em um cobertor velho, sobre o qual André havia jogado o pesado casaco de pele de ovelha do avô. Mas o frio vinha de dentro, penetrando até os ossos. André se aproximou da cama e colocou sua mão larga e seca em sua testa. A pele de Laura queimava. Você está com febre alta. Ele franziu a testa, sentindo a moça tremer finamente sob seus dedos. Ele encontrou um velho termômetro de mercúrio no armário de remédios. 10 minutos depois, a coluna vermelha atingiu a marca de 39,8 degraus. A respiração de Laura tornou-se rápida, superficial, com um chiado seco característico na expiração. A tosse rasgava seu peito sem trazer alívio, uma pneumonia grave estava começando. André estava parado no meio do quarto gelado. Chamar uma ambulância era impossível, ele não tinha documentos. E Laura havia confessado no dia anterior que já havia recebido avisos oficiais por dívidas de contas. Se os médicos vissem aquelas condições e um estranho sem documentos, a moça teria problemas com a polícia e ele mesmo seria levado para a delegacia para averiguações. Ela precisava de medicamentos fortes, antitérmicos e comida quente de verdade. Urgente. Ele vestiu sua jaqueta velha, que Laura havia remendado no dia anterior, e amarrou com força os cadarços de suas botas gastas. Eu volto logo, ele disse em voz baixa, ajeitando o cobertor sobre os ombros dela. Laura não respondeu. Ela estava em um delírio febril. O mercado atacadista noturno na periferia da cidade recebeu André com o zumbido dos motores de caminhões e o cheiro acre de gases de escapamento. O frio havia se intensificado e a geada sob seus pés estalava de forma dura e seca. Sob os postes de luz fracos na entrada, alguns homens fumavam, vestidos com jaquetas de trabalho sujas. André se aproximou de um capataz robusto que conferia notas fiscais em um tablet. Preciso de trabalho, disse André secamente. Qualquer um. Agora mesmo. O capataz o mediu com um olhar desconfiado. Magro, de cabelos grisalhos, com roupas leves demais para tanto frio. Tem documentos? Não. Pago em dinheiro, na hora, R$ 30 por tonelada. Descarrega o caminhão de cimento, depois vai para o frigorífico carregar congelados. Se não aguentar, o problema é seu. Eu não te conheço. Combinado. André tirou a jaqueta, ficando apenas com a camisa de flanela para não restringir os movimentos. Ele entrou com firmeza na carroceria do caminhão. O trabalho começou. Sacos de papel de 50 quilos de cimento eram colocados em suas costas, um após o outro. A poeira cinza da construção entrava em seu nariz, depositava-se em seu rosto, misturando-se com o suor. O corpo de André, mal recuperado de 6 meses de fome e provações severas no porão, respondeu com uma dor surda e latejante. As cicatrizes antigas e grossas em suas costas e costelas esticaram-se com esforço incomum. Os músculos se contraíam com o frio intenso e o peso excessivo. Ele carregava os sacos, cerrando os dentes com força. Em sua cabeça, apenas um pensamento martelava. Lá na Casa Fria, estava uma moça que não virou as costas para ele quando ele mesmo estava congelando em uma maca de hospital. Ele não tinha o direito de desistir. Depois do cimento veio o frigorífico. Carcaças pesadas e congeladas escorregavam de suas mãos. Paletes de madeira cravavam pequenas farpas em suas palmas. A pele dos dedos de André rachava com o frio, deixando marcas escuras na geada branca. Perto das 4 da manhã, quando o cansaço se tornou insuportável, André carregava mais um fardo em direção ao armazém. Seu pé pisou em uma placa de gelo. O peso o desequilibrou. André não conseguiu se manter em pé e caiu pesadamente de lado, batendo o ombro no asfalto congelado.
A carcaça gelada prendeu sua perna. Ele ficou deitado na geada, inalando o ar frio com dificuldade. Tudo queimava em seu peito. Um gosto salgado distinto apareceu em seus lábios. Seus pulmões mal suportavam a carga colossal. O corpo implorava por misericórdia. Ele queria apenas fechar os olhos e ficar ali, deitado no gelo. O rosto pálido e suado de Laura surgiu diante de seus olhos. Com um gemido surdo, André se livrou do peso. Apoiando-se nas mãos esfoladas, ele se forçou a levantar, respirou fundo, pegou a carcaça e a levou adiante. Às 6 da manhã, o capataz contou silenciosamente algumas notas amassadas em sua mão. André pegou o dinheiro com os dedos enrijecidos, jogou a jaqueta sobre a camisa molhada de suor e poeira de cimento e se afastou do mercado. A farmácia 24 horas o recebeu com a luz fluorescente e forte. A farmacêutica atrás do vidro olhou assustada para o homem enorme e cansado, com o rosto cinza de cimento e as mãos feridas. Ele ditou claramente, sem hesitar, os nomes de antibióticos fortes, antitérmicos, seringas e vitaminas. Depois de pegar o pacote com os medicamentos, ele entrou no mercado mais próximo, comprou ingredientes para um caldo e, em um posto de gasolina, um fardo de lenha. Os 3 dias seguintes se fundiram para André em um ciclo tenso e interminável. Ele acendeu o fogão, enchendo a casa de um calor salvador, colocou uma panela no fogo e então começou a luta por sua vida. Laura delirava. A febre não queria ceder. André aplicava as injeções rigorosamente no horário. Ele ficava sentado em um banquinho ao lado da cama dela, quase sem fechar os olhos. A cada 20 minutos, ele umedecia uma toalha áspera em água fria e limpava seu rosto, pescoço e mãos ardentes. Seus lábios racharam. Ela murmurava constantemente algo incompreensível. Na segunda noite, a crise atingiu o auge. Laura abriu os olhos bruscamente, mas seu olhar estava turvo pela febre. Ela olhava através de André para a parede vazia, e lágrimas quentes rolavam por suas bochechas. Vovô, ela sussurrou, amassando as bordas do cobertor com os dedos. Me perdoe, não cuidei da sua casa. O telhado está vazando, me expulsaram. Vovô, eu não consegui. André sentiu um nó pesado subir em sua garganta. Ele via diante de si não apenas uma moça cansada, mas uma pessoa profundamente ferida e solitária, que passou a vida inteira tentando ser forte e no final quebrou. Ele se inclinou, pegou suas mãos pequenas e quentes em suas mãos grandes, cobertas de escoriações recentes do trabalho noturno. Você conseguiu, Laura, ele disse em voz baixa, mas muito firme, olhando em seus olhos sem ver. Está me ouvindo? Você conseguiu. Ele tocou seus lábios suavemente em sua testa quente. Você salvou minha vida, minha garota corajosa. Você não virou as costas. Agora é a minha vez de aguentar o tranco. Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Sua voz calma e estável pareceu atravessar o véu da febre. Laura suspirou pesadamente. Suas mãos relaxaram e ela caiu em um sono profundo e curativo. Uma semana se passou. A doença relutantemente recuou. A manhã estava clara e ensolarada. Laura abriu os olhos e, pela primeira vez em muitos dias, sentiu não um calor sufocante, mas um frescor agradável. Sua cabeça estava clara, embora um pouco tonta com um menor movimento. Ela tentou se apoiar nos cotovelos. O corpo parecia de algodão, mas respirar estava fácil. Na mesinha de cabeceira havia uma xícara de chá fresco e um bilhete, escrito com uma caligrafia regular. Febre normal, caldo no fogão. Saí para a cidade para resolver um assunto muito importante. Volto à noite. Não abra a porta para ninguém. André. Laura recostou-se no travesseiro. A casa estava quente, o fogão crepitava suavemente. Ela olhou para as próprias mãos. Lembrou-se de como, através do sono, sentia a toalha fria em sua testa e ouvia a voz dele. Uma pontada de ansiedade atingiu seu coração. Para onde ele poderia ter ido? Depois de tudo que passou, ele mesmo parecia abatido. Havia olheiras profundas sob seus olhos. E se ele passasse mal na rua? Com dificuldade, apoiando-se nas paredes, Laura se levantou, vestiu-se, colocou meias de lã quentes e um suéter velho. Bebeu o caldo, que lhe deu um pouco de força. A preocupação com André crescia a cada minuto. Ela sabia que ele havia se lembrado de seu passado, sabia que ele fora traído cruelmente e tinha medo de que ele tivesse ido sozinho enfrentar aquelas pessoas. Laura vestiu a jaqueta, amarrou o cachecol e saiu de casa. Ela precisava encontrar Lô. Ela se lembrava de como ele,
uma vez, em uma conversa, mencionou o bairro antigo onde cresceu, onde seus pais moravam. André desceu do ônibus velho na periferia da cidade. O bairro quase não havia mudado desde a última vez que ele esteve ali. Os mesmos prédios cinzas de 5 andares, os mesmos pátios estreitos cheios de carros. Ele se aproximou da entrada de seu prédio de infância. O coração batia pesado, contando cada passo. Ele não via seus pais há 1 ano e meio. Durante todo o tempo em que esteve deitado no cimento do porão, enquanto vagava pelas ruas, eles não sabiam o que havia acontecido com ele. André subiu ao 3º andar, parou diante da porta de madeira familiar, coberta com um corino verde. Ele estendeu a mão e apertou a campainha. Atrás da porta, ouviu-se o som de passos, mas não eram os passos arrastados e familiares de seu pai. A fechadura estalou. Um homem desconhecido, de calça de moletom, abriu a porta. "Quem o senhor procura?" Ele perguntou de forma hostil, examinando o visitante alto. "Os Bastos moram aqui." A voz de André soou abafada. O homem franziu a testa. "Não tem ninguém com esse nome aqui. Compramos este apartamento há 6 meses de uma mulher. Ela vendeu com uma procuração. Disse que os velhos morreram e que o filho mora no exterior. Que ele não precisava deste imóvel." Mais alguma pergunta? Ele não esperou a resposta e fechou a porta. André ficou parado no patamar da escada. O ar em seus pulmões pareceu acabar. Os velhos morreram. 2 palavras curtas o atingiram com uma dor insuportável. A porta do apartamento ao lado rangeu suavemente. Uma velhinha seca de óculos grossos, apoiada em uma bengala de madeira, espiou para o corredor. Dona Nina, a vizinha que se lembrava de André desde menino. Ela apertou os olhos, tentando enxergar na penumbra do corredor. "Quem está fazendo barulho?" Ela perguntou com voz de idosa. André virou a cabeça lentamente. "Dona Nina, sou eu, André." A velhinha congelou. Sua mão, que segurava a bengala, começou a tremer. Os óculos escorregaram para a ponta do nariz. Ela deu um passo hesitante para a frente, examinando seu rosto envelhecido e exausto. "Andrezinho," ela exclamou, e a bengala caiu no chão com um baque. "Vivo! E nós já tínhamos te dado como morto, meu filho." Lágrimas rolaram por seu rosto coberto de rugas. André deu um passo em sua direção, e ela se agarrou à sua jaqueta com seus dedos secos, chorando convulsivamente. Entra em casa," ela balbuciou, puxando-o para seu pequeno hall de entrada. Eles se sentaram na pequena cozinha. Dona Nina serviu-lhe água. Suas mãos tremiam tanto que o copo batia na mesa. "O que aconteceu, tia Nina?" André olhava para frente. "Onde eles estão?" A velhinha enxugou os olhos com um lenço. "Ai, meu Deus. Sua esposa, Karina, apareceu aqui há 1 ano com os papéis. Disse a todos que você vendeu a empresa, pegou o dinheiro e foi para o exterior. E que estava vendendo este apartamento com uma procuração sua." André cerrou os maxilares. O seu Nicolau, seu pai, quando ouviu isso, foi para cima dela na escada. Gritava que o filho dele não podia abandonar a mãe, que ele não era dessa laia, mas o coração dele era fraco. Dona Nina fungou. Ele não aguentou a vergonha dos boatos. Teve um infarto, morreu na ambulância. André fechou os olhos. A dor torcia suas entranhas, não o deixava respirar. "E a minha mãe?" Ele perguntou quase inaudivelmente. "E a Vera?" A vizinha balançou a cabeça, enxugando novas lágrimas. No funeral, ela só repetia: "Meu filho não é um traidor. Aconteceu alguma desgraça com ele. A Karina a expulsou do apartamento. Eu a trouxe para morar comigo neste quartinho." Ela ficava sentada na janela todos os dias, olhando para a estrada e tricotando. "Comprou uma lã cinza, boa, e estava fazendo um cachecol para você." Dona Nina se levantou com dificuldade da cadeira. Ela foi até uma cômoda velha na parede, abriu uma gaveta e tirou um embrulho. Voltou para a mesa e colocou diante de André um grosso cachecol de lã cinza. O tricô era regular, denso, mas o cachecol não estava terminado. Da ponta inacabada saíam 2 longas agulhas de madeira, nas quais repousava um ponto por fazer. Ao lado, um novelo de lã meio desenrolado. Ela me dizia: "Este inverno vai ser rigoroso, Nina. O meu Andrezinho vai voltar, vai pegar um resfriado." A velhinha começou a chorar novamente, e assim ela adormeceu com o novelo na mão na janela. O coração parou. Ela morreu de saudade, meu filho. Um silêncio pesado e vibrante pairou na cozinha. André, lentamente, como se temesse se queimar, estendeu suas mãos enormes e cobertas de escoriações para o cachecol cinza. Ele tocou a lã áspera. Cheirava a casa velha e a um cuidado materno sutil, mas muito familiar.
A dor que ele conteve por tantos meses tentando sobreviver no porão explodiu. O homem adulto e forte, que suportou as mais duras provações e não se quebrou diante de seus inimigos, não suportou o toque de um ponto de lã inacabado. Ele pegou o cachecol nas mãos. Seus ombros largos tremeram convulsivamente. André caiu de joelhos no linóleo desbotado da cozinha da velhinha. Ele pressionou a lã cinza contra o rosto, escondendo suas lágrimas nela. De seu peito, escapou um som surdo e dilacerante de desespero absoluto e insuportável. Me perdoa, mãe, ele disse quase inaudivelmente, incapaz de conter os sentimentos avassaladores. Me perdoa. A porta de entrada do apartamento, que a vizinha esqueceu de trancar, se abriu silenciosamente. Laura entrou no hall. Ela encontrou a casa certa e viu a porta entreaberta. A moça caminhou silenciosamente até a cozinha e parou na soleira. Ela viu o homem enorme e forte, ajoelhado no chão, chorando como choram as pessoas que perderam o que tinham de mais precioso. Ela viu o cachecol inacabado em suas mãos. Não precisava de palavras para entender a magnitude daquela tragédia. Laura não perguntou. Ela se aproximou por trás, ajoelhou-se ao lado dele, no linóleo frio. Ela envolveu seus ombros largos e trêmulos com os braços, encostou a bochecha em suas costas e fechou os olhos. Ela simplesmente o abraçava, silenciosamente, assumindo metade daquela dor insuportável. Naquela velha cozinha, eles estavam sozinhos, contra todo mundo cruel. A manhã começou com um silêncio pesado e incomum. Laura abriu os olhos. O fogão a lenha havia esfriado durante a noite e o ar no quarto estava novamente cortante. Ela se enrolou mais no cobertor, prestando atenção. Normalmente, a essa hora, André já estava silenciosamente ocupado na cozinha. As tábuas do assoalho rangiam, a louça tilintava, ouvia-se o estalo seco da lenha sendo acesa. Agora, a casa estava completamente silenciosa. Uma ansiedade fria a fez levantar-se rapidamente. Laura vestiu um suéter de lã velho e foi para a sala. O sofá estava vazio. O casaco do avô estava cuidadosamente dobrado na beirada. André, ela chamou em voz baixa. Nenhuma resposta. Laura foi para a cozinha. Na pia, uma panela limpa, o chão varrido e na mesa, bem no centro, presa por um açucareiro velho, uma folha de caderno arrancada. Ela se aproximou da mesa. Seus dedos tremiam levemente ao pegar o bilhete. O texto estava escrito com caneta azul, com aquela mesma caligrafia regular e firme com que, dias antes, ele havia desenhado o esquema de reparo do telhado. Você é meu anjo da guarda, mas preciso recuperar meu nome para poder te proteger. Não me procure. Juro que voltarei. André. Laura sentou-se lentamente em um banquinho. Releu as 3 linhas uma vez, 2, 3, como se tentasse encontrar um significado oculto entre as letras. As lágrimas rolaram por suas bochechas, caindo no papel e borrando a tinta azul. A casa ficou insuportavelmente vazia. A solidão, da qual ela mal começara a se desacostumar nos últimos dias, a atingiu com força renovada. Ela estava com medo por ele. Um homem que mal se recuperara de uma doença grave e exaustão partiu para uma cidade fria para desafiar aqueles que uma vez tentaram destruí-lo. Mas, através do medo e das lágrimas, um sentimento estranho e teimoso se fortalecia dentro dela. Ela acreditava nele. Se ele escreveu que voltaria, então assim seria. Laura dobrou cuidadosamente o bilhete em 4 e o guardou no bolso do suéter, perto do corpo. No centro da cidade, a vida fervilhava. Carros parados no trânsito, pessoas apressadas para o trabalho, escondendo o rosto nas golas para se proteger do vento cortante. O escritório do advogado, Dr. Boris, ficava em um prédio antigo e sólido com paredes de tijolos grossos. A advocacia não lhe trazia grandes fortunas. Ele pegava principalmente casos cíveis complexos e intrincados, recusando-se a servir aos interesses do crime organizado. Ele tinha mais de 60 anos. Um homem seco e pedante, com um terno antiquado, mas impecavelmente passado. Ele estava sentado atrás de uma mesa maciça de carvalho, estudando atentamente os materiais de mais um caso. A porta da recepção rangeu suavemente. A secretária ainda não havia chegado. Dr. Boris levantou a cabeça dos papéis, ajeitando os óculos de armação fina de metal. Na porta do escritório estava um homem alto. Ele usava uma jaqueta simples, barata, mas limpa, comprada claramente em uma loja popular. O rosto estava barbeado, mas as olheiras profundas e as maçãs do rosto salientes denunciavam um grau extremo de exaustão. Os cabelos estavam completamente grisalhos. Dr. Boris franziu a testa.
prestes a dizer que o horário de atendimento ainda não havia começado, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele olhou mais atentamente para o recém-chegado. A mão do advogado, que segurava uma caneta tinteiro, tremeu. A caneta caiu com um leve baque no papel, deixando uma mancha de tinta grossa. Dr. Boris tirou os óculos lentamente. Suas mãos tremiam. André? A voz do velho advogado falhou em um sussurro rouco. Meu Deus do céu. Olá, Boris, respondeu André com uma voz firme e profunda, cruzando a soleira e fechando a porta atrás de si. O advogado se levantou com dificuldade, apoiando as palmas na mesa. Ele se aproximou de André, examinando seu rosto mudado e envelhecido. Nós te demos como morto. Sua esposa, Dona Carina, apresentou documentos, laudos. A investigação não chegou a lugar nenhum. Eu tentei contestar a transferência de ativos, mas tudo foi feito de forma impecável. Onde você esteve? O que fizeram com você? É uma longa história, Boris, e não temos muito tempo. André caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira de couro para clientes. Seus movimentos eram contidos, calculados. Fiquei 6 meses acorrentado em um porão. Depois me jogaram na estrada. Perdi a memória. Lembrei de tudo só ontem. Soares e a Carina levaram tudo. O advogado tirou um lenço do bolso e enxugou a testa suada. O Soares. Eu sabia. Eu disse ao delegado, mas não tínhamos uma única pista. Nenhuma prova. Agora teremos provas, disse André com firmeza. Não tenho documentos. Legalmente agora eu não sou ninguém. Precisamos restaurar minha identidade o mais rápido possível. E de forma que o Soares não saiba de nada até o final. Dr. Boris se recompôs profissionalmente. O choque deu lugar à lógica jurídica fria. O departamento de identificação está fora de questão. Os homens dele estão por toda parte. A informação vazaria no mesmo dia. Precisamos de uma identificação biológica irrefutável que o tribunal aceite. Prontuário odontológico. Na clínica particular na Avenida do Estado, assentiu André. Fiz tratamento lá há 5 anos. O dono da clínica me deve um favor. Ele não vai me entregar. Excelente. O advogado começou a anotar rapidamente em um bloco de notas. Faremos novas radiografias panorâmicas. Realizaremos uma perícia independente. Assim que a identidade for estabelecida documentalmente, vamos à delegacia. Conheço um homem que ficará feliz em vê-lo. Delegado Queiroz, do Departamento de Crimes Financeiros. O gabinete do delegado Queiroz cheirava a fumaça de cigarro impregnada e a café solúvel barato. A mesa estava abarrotada de pastas de papelão cinza. Queiroz, um homem de 45 anos com olheiras escuras de insônia crônica, fumava um cigarro atrás do outro. Há 3 anos ele tentava reunir provas contra Vitor Soares. Ele sabia das empresas de fachada, da intimidação de concorrentes, do suborno de juízes, mas toda vez que Queiroz se aproximava do empresário, as testemunhas subitamente retiravam seus depoimentos e os documentos desapareciam misteriosamente dos arquivos. Soares era intocável. A porta do gabinete se abriu. Na soleira estava o advogado Dr. Boris e atrás dele um homem alto de cabelos grisalhos. Queiroz apagou o cigarro com irritação no cinzeiro transbordando. Doutor? Boris, pedi para não me trazer testemunhas sem ligar antes. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. As paredes têm ouvidos. Esta testemunha vale a pena quebrar as regras, delegado. O advogado fechou a porta firmemente e girou a chave na fechadura. André se aproximou da mesa e sentou-se em frente ao investigador. Queiroz apertou os olhos, examinando os traços duros do rosto do visitante. De repente, seus olhos se arregalaram. Ele se recostou lentamente na cadeira, estudando o recém-chegado. Bastos, aquele André Bastos, cujo império passou tão convenientemente para o controle do Grupo Monólito no ano passado, o próprio, confirmou André calmamente. Ele não perdeu tempo com emoções. Ligue o gravador, delegado. Vou te dar os números das contas em paraísos fiscais no Caribe, por onde o Soares lavou o dinheiro da minha empresa. Vou te dar os endereços dos cartórios de fachada no estado vizinho, que autenticaram minhas procurações sem minha presença. E vou descrever em detalhes o porão do prédio abandonado no bairro industrial, onde seus homens intocáveis me mantiveram acorrentado, arrancando assinaturas. Queiroz ficou em silêncio por alguns segundos. Ele tirou um gravador digital da gaveta e apertou o botão de gravação. Eu ouvi histórias por 3 anos. Bastos. Agora quero ouvir fatos. Fale. Nas 2 horas seguintes, André, metodicamente com a precisão glacial de um engenheiro, construiu o esquema do crime. Ele se lembrava de números, datas, nomes de laranjas e nomes de empresas de fachada. Queiroz ouvia.
fazendo anotações rápidas em um bloco. A cada novo detalhe, o delegado entendia. Isso não era apenas um depoimento, era uma prova pesada e irrefutável que esmagaria Soares e todos os seus cúmplices. Era o grande prêmio. A base de provas é suficiente para 10 volumes de processo criminal, disse Queiroz finalmente, desligando o gravador. Ele esfregou os olhos cansados. Mas precisamos de tempo. Se prendermos o Soares agora, apenas com suas palavras, os advogados caros dele o tirarão sob fiança em 24 horas e você simplesmente será eliminado. Precisamos rastrear o movimento dos fundos, fazer a apreensão de documentos nos cartórios, registrar os endereços de IP, de onde as transferências foram feitas. Precisamos dos homens dele que te vigiavam, para que eles confessem quem foi o mandante. Quanto tempo você precisa? Perguntou André. 1 mês, no mínimo. Queiroz olhou seriamente para André. Esta operação deve ser realizada em sigilo absoluto. O Soares está se preparando para a fusão oficial da empresa. Ele está relaxado, se considera o dono do mundo. Nós o prenderemos no momento de seu maior triunfo. E até lá, Bastos, para todo mundo você deve continuar morto. Nenhuma ligação, nenhuma aparição na rua sem necessidade. Você ficará em um apartamento seguro, fornecido pelo Dr. Boris. De acordo, André se lembrou da casa fria na periferia, dos olhos cinzentos e cansados de Laura. Ele queria ir até ela agora mesmo, protegê-la, cortar lenha, mas entendia que, se aparecesse lá, levaria os homens de Soares com ele. Ela se tornaria um alvo para salvar, lá para sempre. Ele precisava desaparecer agora. De acordo, respondeu André com firmeza. Aquele mês se tornou a provação mais difícil da vida de Laura. O inverno se instalou de vez. O frio se mantinha abaixo de zero. Sem trabalho, sem dinheiro, com a saúde debilitada após a pneumonia, ela se viu à beira da sobrevivência física. Uma semana após a partida de André, a eletricidade da casa foi cortada. Laura estava na cozinha quando a geladeira velha de repente silenciou e a lâmpada no teto piscou lastimavelmente e se apagou. No silêncio que se seguiu, ouvia-se apenas o vento arranhando a janela. A dívida das contas havia ultrapassado todos os limites permitidos e a companhia elétrica cortou os fios. As noites se tornaram insuportavelmente longas e escuras. Laura acendia um toco de vela. A luz amarela e fraca destacava da escuridão as paredes descascadas e as nuvens de vapor que saíam de sua boca a cada expiração. Ela comia macarrão cozido sem sal e sem óleo, esticando um pacote por 4 dias. O estômago se contorcia constantemente de fome. Ela tinha que dormir de suéter, jaqueta e 2 pares de meias de lã, coberta com todos os cobertores da casa e o casaco do avô. Quando a última lenha acabou, Laura percebeu que não suportaria o frio. Ela abriu uma velha caixa de joias, herdada de sua mãe. Havia apenas um item de valor ali. Um pequeno broche de prata em forma de flor com uma zircônia escurecida pelo tempo no centro. A loja de penhores da esquina recebeu com cheiro de cigarro barato e umidade. O avaliador, atrás de um vidro blindado e embaçado, girou o broche nos dedos por um longo tempo, examinando a marca através de uma lupa. R$ 200, ele disse com indiferença, empurrando um contrato em sua direção. A peça é antiga, a pedra não vale nada. Vai levar? Laura sentiu em silêncio. Com esse dinheiro, ela conseguiu comprar 2 fardos de lenha em um posto de gasolina e um pouco de arroz. Isso deveria durar alguns dias de calor. No final da 3ª semana, bateram forte na porta. Laura, enrolada em um cobertor, caminhou lentamente até a entrada. Ela abriu o ferrolho. Na soleira estava Igor. Ele estava um pouco bêbado, suas bochechas vermelhas do frio, e em seus olhos lia-se um triunfo abertamente maldoso. E aí, coitadinha? Igor olhou com um sorriso de escárnio para seu corredor escuro e gelado. Como vai a vida no seu palácio de gelo? Não tô vendo seu nobre cavaleiro por aqui. Seu mendigo fugiu. Laura ficou em silêncio, apertando no bolso da jaqueta o bilhete dobrado em 4. Eu não te disse, sua idiota ingênua? Igor se aproximou, envolvendo-a em um cheiro de ressaca. Ele te limpou, comeu às suas custas e sumiu. Ninguém te quer com seus problemas e sua miséria. Vende essa espelunca por uma mixaria, paga suas dívidas senão vai parar na rua, e eu, por bondade, te ajudo a juntar as coisas. Em sua voz havia tanta alegria mesquinha e vingativa que Laura sentiu um enjoo físico. Antes ela teria chorado, tentado se justificar, mas agora, depois de passar por doença, frio e fome, ela parecia ter se tornado imune à maldade alheia.
Vai embora, Igor. A voz de Laura soou uniforme e completamente indiferente. Ah, vai se ferrar, ele resmungou, recuando para a varanda. Você vai apodrecer aqui sozinha. Ela fechou a porta em silêncio e empurrou o pesado ferrolho de metal, cortando-o de sua vida para sempre. Laura voltou para a cozinha. Acendeu uma vela, tirou do bolso o bilhete amassado e gasto de André e o colocou sobre a mesa. Ela olhava para as letras irregulares e as lágrimas rolavam silenciosamente por suas bochechas encovadas. Era insuportavelmente difícil, mas no fundo, sob a camada de cansaço e medo, vivia uma fé teimosa e ilógica. Ele não mentiu. Algo aconteceu com ele. Ele está resolvendo assuntos importantes, mas ele vai voltar. Na manhã seguinte, bateram na porta novamente. Não era Igor. Um carteiro, uma mulher carrancuda de casaco, entregou a Laura um envelope oficial com um carimbo vermelho. Laura abriu a carta com os dedos enrijecidos. Era uma intimação judicial. Devido à enorme dívida de contas e impostos, o caso foi encaminhado para execução judicial. Em 3 dias, sua casa seria avaliada e penhorada para quitar a dívida. O papel caiu das mãos de Laura no chão. Ela olhou para as paredes vazias e descascadas da cozinha, para a foto antiga de seu avô. O tempo havia acabado. Não havia mais como se defender. Restava apenas esperar pelo fim. Eu proponho um brinde ao nosso futuro em comum, senhores. A voz presunçosa de Vítor Soares soava satisfeita e confiante, sobrepondo-se facilmente aos acordes suaves do quarteto de jazz convidado. O luxuoso salão de festas no último andar do centro empresarial monólito brilhava. A luz de enormes lustres de cristal se refletia inúmeras vezes nas janelas panorâmicas, atrás das quais se estendia a cidade noturna. Garçons de camisa e luvas brancas deslizavam silenciosamente entre as mesas, oferecendo aos convidados champanhe caro e petiscos requintados em bandejas de prata. Hoje, reuniram-se ali aqueles que se consideravam os donos do mundo. Grandes empreiteiros, funcionários públicos importantes da prefeitura, donos de bancos. Eles celebravam a conclusão oficial da fusão das empresas, a absorção dos restos do império de construção de André Bastos pelas estruturas de Soares. Soares estava no centro do salão, cercado por um círculo denso de parceiros. Ele usava um smoking feito sob medida que, no entanto, não escondia uma barriga incipiente. Ele ria alto das piadas dos outros, dava tapinhas condescendentes nos ombros das pessoas certas e se sentia no topo do mundo. Todos os riscos haviam ficado para trás. Os documentos estavam impecavelmente em ordem. As pessoas certas receberam suas generosas participações e o antigo concorrente havia desaparecido há muito tempo sem deixar vestígios. Karina estava um pouco afastada, conversando com a esposa do vice-prefeito. Ela se sentia a verdadeira rainha da noite. Usava um vestido de seda verde esmeralda até o chão, que realçava perfeitamente sua figura. Em seu pescoço, um colar de diamantes brilhava pesadamente. Um presente de Vítor para comemorar o sucesso do negócio. O cabelo estava preso em um penteado complexo e liso, e no ar ao seu redor pairava aquele mesmo aroma denso e doce de perfume francês caro. Ela percorreu o salão com o olhar. Esse era o mundo pelo qual ela havia feito de tudo. O mundo do grande dinheiro, da segurança absoluta e do poder sobre os destinos alheios. As lembranças do ex-marido, de seu olhar pesado e penetrante no porão úmido, às vezes surgiam em sua memória, mas ela aprendeu a apagá-las rapidamente. Ela fez sua escolha. Os vencedores não são julgados. O momento de atenção, senhores. Soares bateu levemente com um garfo de prata na borda de uma taça de cristal. O som fino e claro fez os convidados interromperem suas conversas. Os músicos diminuíram suavemente o volume dos instrumentos. Quero passar a palavra para a mulher sem a qual este triunfo não seria possível, minha musa e minha principal parceira, Karina. Os convidados aplaudiram educadamente, abrindo caminho para que ela chegasse a um pequeno microfone em um pedestal. Karina ajeitou graciosamente a barra do vestido esmeralda e, com um sorriso orgulhoso, caminhou para o centro do salão. Ela se posicionou de modo que a luz dos lustres se refletisse da maneira mais vantajosa nas facetas de seu colar. Ela fez uma longa pausa, percorrendo a elite silenciosa com o olhar. Caros amigos, caros parceiros, sua voz soou aveludada, com uma suavidade bem ensaiada. Hoje é realmente uma noite especial. Nós caminhamos muito para chegar a este dia.
A fusão de nossas empresas não é apenas um enorme sucesso financeiro. Ela ergueu graciosamente a taça de champanhe, recebendo os olhares de admiração dos homens e os olhares invejosos das mulheres. Dizem que os negócios são um território de lobos, mas Vitor e eu provamos o contrário. Provamos que os negócios são para os fortes e honestos. A dedicação ao trabalho, a lealdade aos parceiros e a capacidade de tomar decisões difíceis sempre rendem frutos. Ergo esta taça à prosperidade do monólito e ao nosso futuro brilhante em comum. Ela não conseguiu levar a taça aos lábios. As pesadas portas duplas de carvalho do salão principal se abriram com tanta força que bateram nas paredes com um estrondo ensurdecedor. As maçanetas arrancaram pedaços do rebô. A música parou abruptamente. O contrabaixista, surpreso, deixou cair o arco. No salão intensamente iluminado, entraram rapidamente homens da tropa de elite. Uniformes táticos pretos, capacetes, armas em punho. Suas botas pesadas pisoteavam grosseiramente o parquet caro, deixando rastros molhados e sujos da neve derretida da rua. Polícia Federal! Todos parados onde estão. Uma voz de comando ríspida suplantou os gritos femininos que começavam. Mãos onde possamos ver. A segurança de elite de Soares, que estava junto às paredes, tentou levar as mãos aos paletós, mas foi imediatamente e rudemente imobilizada, com o rosto no chão. Alguns movimentos curtos e profissionais, o clique das algemas, e os seguranças deixaram de ser uma ameaça. Os convidados, em pânico, recuaram em direção às janelas panorâmicas. Os funcionários públicos, que um minuto antes brindavam a saúde de Soares, agora se viravam instintivamente, tentando se misturar com as cortinas, escondendo o rosto e guardando as taças. Ninguém queria estar perto do homem que recebia tais visitas. O ar no salão ficou instantaneamente impregnado de medo e do cheiro de neve derretida. Atrás dos policiais entrou o delegado Queiroz. Ele usava uma jaqueta desabotoada e tinha um rosto severo e impenetrável, de quem finalmente esperou por seu momento. Queiroz caminhou decidido em direção ao centro do salão, onde Soares estava paralisado junto à mesa. Vitor Soares empalideceu, mas tentou manter a compostura. Ele ajeitou as lapelas do smoking e deu um passo em direção ao delegado, fingindo indignação. Que palhaçada é essa que vocês estão fazendo aqui? Sua voz tremeu, perdendo a confiança aveludada de antes. Vocês têm noção de onde invadiram? Amanhã mesmo eu vou. Vitor Soares. Queiroz não parou. Ele se aproximou. Você está preso. Com que direito? Soares gritou, tentando afastar um policial que se aproximava pela lateral. Vou ligar para o meu advogado. Queiroz assentiu quase imperceptivelmente. 2 policiais fortes agarraram instantaneamente os braços do empresário. Soares tentou se soltar, mas foi virado bruscamente, sem qualquer respeito pelo smoking feito sob medida, e jogado de peito na mesa de banquete mais próxima. Petiscos caros e pratos de cristal caíram no chão com um estrondo. O rosto de Soares foi esmagado em uma travessa de frutas. Atrás de suas costas, as algemas estalaram. Você está sendo acusado de formação de quadrilha, extorsão, falsificação de documentos e sequestro, Queiroz pronunciou, enfatizando cada palavra para todo o salão silencioso. Ele tirou um mandado dobrado do bolso. A base de provas foi totalmente reunida. Todas as suas contas foram bloqueadas há 1 hora. Karina estava parada junto ao microfone, incapaz de se mover. Sua postura perfeita se desfez. O rosto ficou cinzento. Ela alternava o olhar assustado entre Soares, que os policiais levantavam da mesa com o lábio cortado, e o delegado, e depois para a multidão de convidados que se afastava. As pessoas que há pouco aplaudiam agora a olhavam com medo desdenhoso e mal disfarçado, afastando-se cada vez mais. Ela tentou respirar, mas o espartilho do vestido parecia comprimir seu peito. Era um erro monstruoso. Vitor resolveria tudo, ele sempre resolvia tudo. E então a multidão de policiais na entrada se abriu suavemente, formando um corredor largo. Por esse corredor, sem pressa, com passos firmes e autoritários, caminhava um homem. Ele usava um casaco de caxemira cinza escuro, caro e impecavelmente cortado, e um terno rigoroso. Seus cabelos grisalhos estavam cuidadosamente penteados, os ombros largos, eretos, mas o principal era seu rosto. Nos traços duros e marcados pelo tempo, lia-se a confiança absoluta e inabalável de um mestre. E seus olhos castanhos olhavam de forma pesada, fria,
sem deixar a menor esperança de misericórdia. Um suspiro coletivo e sufocado percorreu o salão. Muitos dos presentes o conheciam pessoalmente. Muitos haviam se afastado dele há 1 ano, quando o boato de sua fuga se espalhou. Bastos sussurrou um dos funcionários públicos perto da janela. Mas ele não estava morto? André Bastos parou no centro do salão. Ele não olhou para Soares, que, respirando com dificuldade e cuspindo sangue no chão de mármore, encarava com horror seu concorrente ressuscitado. André olhava apenas para ela. A taça de cristal que Karina ainda segurava escorregou de seus dedos enfraquecidos. Bateu no chão e se estilhaçou em dezenas de cacos brilhantes, emitindo um som fino e lastimoso. Karina olhou nos olhos castanhos dele e entendeu. Era o fim. Não haveria advogados, não haveria salvação. O homem que ela deixou para morrer no porão havia retornado para levar tudo. A ilusão de sua invulnerabilidade desmoronou em um instante, esmagando-a com seu peso. Suas pernas fraquejaram. Ela não conseguiu se equilibrar. Perdendo a compostura, esquecendo seu orgulho, seu status, as dezenas de pessoas que agora assistiam à sua desgraça, Karina caiu de joelhos. Ela caiu bem na poça suja de neve derretida que escorria das botas pesadas dos policiais. A bainha de seu vestido de seda esmeralda, chique e caro, instantaneamente absorveu a lama preta. O pânico, um pânico animal, inundou sua mente. Ela se arrastou para frente sobre os cacos de sua taça. As bordas afiadas do cristal cravavam-se em seus joelhos através do tecido fino do vestido, mas ela não sentia dor. Ela se arrastava em direção a André, porque naquele segundo, apenas ele poderia parar aquele pesadelo. Ela o alcançou e, com mãos trêmulas e convulsivas, com uma manicure francesa perfeita, agarrou-se à barra de sua calça. Andrezinho. Sua voz se quebrou em um grito histérico e agudo. O rímel caro escorreu por suas bochechas em borrões pretos e sujos, misturando-se com as lágrimas. Andrezinho! Não fui eu! Foi tudo ele! Ela balançou a cabeça em direção a Soares, que estava sendo escoltado para a saída. O Vitor me ameaçou. Ele me forçou a ir àquele porão. Juro por Deus. Teme pela minha vida. Ela ergueu para ele seu rosto desfigurado pelo medo e pelas lágrimas. Em seus olhos batia a súplica desesperada de um animal encurralado. Eu sempre amei só você, Andrezinho. Só você. Por favor, diga a eles que é um erro. Eu te imploro, me salve. Eu farei tudo o que você disser. No salão reinava um silêncio tão denso que se podia ouvir a respiração pesada e ofegante de Karina. Todos esperavam para ver o que Bastos faria. André a olhava de cima. Em seus olhos não havia triunfo, nem regozijo, nem raiva. Havia apenas um vazio frio e vibrante. Ele olhava para a mulher que um dia fora sua esposa e não via nela uma pessoa, apenas uma criatura suja e contorcida a seus pés. Ele não gritou com ela, não a acusou diante da multidão, nem a agrediu. Estava abaixo de sua dignidade. André, cuidadosamente, com a ponta de seu sapato polido, afastou com nojo suas mãos trêmulas de sua roupa. Karina perdeu o apoio e desabou no chão sujo, apoiando-se com as palmas no mármore molhado. Você esqueceu suas próprias palavras, Karina? Sua voz profunda e uniforme ecoou pelo salão silencioso, refletindo nos pingentes de cristal dos lustres. Soou pesada e definitiva. Ele inclinou a cabeça levemente para o lado, continuando a olhar, lá com um olhar gelado. Nada, pessoal. Apenas negócios. André se virou, colocou as mãos nos bolsos do casaco e lentamente, sem olhar para trás, caminhou em direção à saída pelo corredor formado pela polícia. Karina soltou um uivo surdo e sufocado. Ela tentou se arrastar atrás dele novamente, estendendo as mãos sujas. Mas 2 policiais a seguraram firmemente pelos braços e a ergueram com um puxão. Cidadã, mãos para trás, ordenou secamente um sargento. O metal das algemas envolveu friamente seus pulsos finos. Karina não resistiu mais. Ela tremia violentamente, as pernas não a sustentavam. Os policiais a levaram para a saída. Nesse momento, as portas do salão se abriram novamente. O delegado Queiroz havia chamado a imprensa com antecedência. Os flashes ofuscantes das câmeras atingiram o rosto da ex-rainha da noite. Os jornalistas se acotovelavam, tentando capturar a imagem da anfitriã da recepção de luxo, sendo levada com vestido sujo e rasgado nos joelhos, algemada. O banquete havia terminado. A era de Soares terminara em uma noite. A justiça que André havia reunido aos poucos, apoiando-se em suas mãos esfoladas no mercado noturno e no apoio de uma simples enfermeira,
desferiu seu golpe esmagador. Mas para André, aquele triunfo não tinha nenhum significado. Ao sair para a rua gelada e entrar no carro de serviço do delegado que o esperava, ele não pensava nos bilhões recuperados. Ele pensava apenas que naquele momento, do outro lado da cidade, em uma casa velha e gelada, estava sentada uma moça a quem ele prometera voltar. E agora, nada neste mundo poderia detê-lo. O toco de uma vela grossa de parafina queimava até o fim na mesa da cozinha, projetando sombras longas e trêmulas nas paredes descascadas. Ela estava sentada em um banquinho, com os joelhos abraçados, enrolada no casaco do avô. A casa estava mergulhada em um frio profundo e penetrante. A cada expiração, uma nuvem de vapor branco escapava de sua boca. Perto da porta de saída, no corredor escuro, havia 2 sacolas xadrez baratas. Nelas cabia toda a sua vida. Algumas roupas velhas, algumas fotos e documentos. Amanhã de manhã, exatamente às 9h00, os oficiais de justiça bateriam naquela porta. A casa que seu avô construiu, onde ela cresceu e que tentou desesperadamente preservar, não lhe pertencia mais. Ela não tinha mais dinheiro, nem trabalho, nem forças para lutar. Olhava para a chama vacilante da vela e lágrimas rolavam lenta e silenciosamente por suas bochechas encovadas. A moça não soluçava, simplesmente não lhe restava energia para isso. Eram as lágrimas de uma impotência absoluta e surda. O homem em quem ela acreditou, que se tornou um verdadeiro apoio nos dias mais terríveis, havia desaparecido há um mês. A razão sussurrava que seu ex-namorado estava certo e que ela havia sido simplesmente enganada. Mas, em algum lugar profundo, Laura continuava a acreditar teimosamente no bilhete deixado na mesa. De repente, a janela escura da cozinha foi iluminada por uma luz forte e ofuscante. Laura estremeceu e levantou a cabeça. Os raios amarelos de faróis potentes de carro deslizaram pelo vidro coberto por uma espessa camada de desenhos de gelo. Da rua, ouviu-se o som pesado e confiante de pneus largos esmagando a neve. E não era apenas um carro. Ela ouvia claramente o ronco de vários motores potentes. A moça levantou-se lentamente, deixando o casaco no banquinho. As pernas mal a obedeciam. Ela se aproximou da janela congelada e pressionou a palma da mão no vidro, tentando enxergar o pátio. Perto do portão torto, pararam 3 SUVs pretos e reluzentes. Os motores roncavam suavemente, liberando densas nuvens de fumaça de escapamento no céu noturno. A porta do primeiro carro se abriu. A ex-enfermeira recuou para o corredor. Quem poderia ser? Oficiais de justiça não andam em carros assim à noite. Credores? Na varanda, ouviram-se passos pesados e firmes. A maçaneta da porta girou. A moça havia se esquecido de trancar o ferrolho. A porta velha cedeu com um rangido, deixando entrar no hall gelado nuvens de vapor congelado. Na soleira estava um homem alto, com um casaco de caxemira escuro desabotoado, sob o qual se via um terno rigoroso. Laura recuou instintivamente, mas então a luz dos faróis da rua iluminou seu rosto, traços duros e marcados pelo tempo. Olhos castanhos profundos, cabelos grisalhos nas têmporas. Era André. Ele não cheirava mais a rua, a umidade de porão ou a sabão barato. Junto com o ar gelado, um aroma fino e caro de bom tabaco e confiança absoluta invadiu a casa. Ele cruzou a soleira e parou. Seu olhar caiu imediatamente sobre as 2 sacolas xadrez, abandonadas perto da parede. Então ele olhou para Laura, para seu rosto pálido e choroso, para o suéter velho. O rosto de André se contraiu, toda a sua fria autoridade, com a qual ele havia destruído concorrentes no salão de festas algumas horas antes. Evaporou-se instantaneamente. Ele deu 2 grandes passos, diminuindo a distância entre eles, e simplesmente a envolveu em seus braços. Ele a abraçou com tanta força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Laura enterrou o rosto no tecido áspero de seu casaco. O cheiro de geada e tabaco a envolveu, proporcionando uma sensação de segurança há muito esquecida. Suas mãos envolveram suas costas largas. Laura chorou, mas agora eram lágrimas diferentes. Ela se agarrava ao casaco dele com os dedos, incapaz de dizer uma palavra. Eu voltei, minha garota corajosa. A voz de André soou baixa, vibrando em seu peito. Ele acariciava seus cabelos castanhos, tocando seus lábios no topo de sua cabeça. Acabou. Você não precisa mais ter medo. Alguns dias se passaram. A velha casa mudou a ponto de ficar irreconhecível. A eletricidade foi restabelecida na manhã seguinte. André trouxe uma equipe de operários que, em um único dia, consertou o telhado que vazava.
Trocou as janelas ressecadas por novas que conservavam o calor e trouxe lenha de bétula cortada. À noite, a casa estava clara e quente. O fogo crepitava aconchegantemente no fogão a lenha. Laura estava pondo a mesa na cozinha reformada. Ela se sentia como se tivesse acordado de um pesadelo longo e pesado. Todas as suas dívidas foram pagas com uma única transferência bancária do advogado Dr. Boris. A notificação de penhora da casa foi anulada. André entrou na cozinha. Ele usava um suéter escuro, simples, mas de bom corte. Parou junto à mesa, observando a moça arrumar os pratos. Laura, ele chamou em voz baixa. Ela se virou. Em seus olhos havia aquela mesma expressão que ela vira na primeira manhã em que se conheceram. Uma compreensão profunda e infalível. Mas agora, a ela se somava uma ternura que lhe tirava o fôlego. André se aproximou dela. Ele pegou suas mãos pequenas, ainda ásperas do frio recente, em suas mãos grandes. Então, lentamente, sem desviar os olhos dela, o homem enorme se ajoelhou diante dela, no chão de madeira limpo. Laura congelou. O ar ficou preso em sua garganta. André tirou do bolso do suéter uma pequena caixa de veludo azul escuro. Ele a abriu. Na seda branca, um anel com uma pedra clara e transparente brilhou suavemente. Quando o mundo inteiro se virou contra mim, a voz de André soava firme, mas com um tremor quase imperceptível. Quando eu era um homem sujo e doente, sem nome e sem passado, você quebrou as regras cegas deles. Você salvou minha vida, arriscando tudo o que tinha. Ele apertou os dedos dela com mais força. Quando eu não era ninguém, você me deu o seu último. Você dividiu comigo o frio e a fome. Laura, me permita ser sua muralha de pedra pelo resto dos meus dias. Quero te proteger de todo o mal. Casa comigo? As lágrimas jorraram dos olhos da moça em um fluxo quente. Todo o peso dos anos passados, toda a solidão que ela carregou em seus ombros frágeis após a morte do avô, se dissolveram completamente naquelas palavras. Ela se ajoelhou ao lado dele, no chão, e o abraçou com força pelo pescoço, escondendo o rosto molhado em seu peito. Sim, ela sussurrou entre as lágrimas. Sim, André a abraçou de volta, enterrando o rosto em seus cabelos castanhos. Naquela noite, a velha casa na periferia se encheu da luz mais importante, a luz de duas pessoas que se encontraram na escuridão total. Passou quase um ano. O inverno voltou com força, cobrindo a cidade com uma espessa camada de neve branca e limpa. Igor se balançava de um pé para o outro na entrada de serviço de um restaurante de elite no centro da cidade. Ele usava a jaqueta amarela brilhante de um serviço de entrega e uma caixa pesada e desconfortável nas costas. O frio beliscava suas bochechas. O entregador soprava nos dedos congelados em luvas finas, esperando que o gerente trouxesse o pedido. A vida o havia atingido com força nos últimos meses. As tentativas de ganhar dinheiro fácil fracassaram, os conhecidos se afastaram e agora o jovem tinha que trabalhar 12 horas por dia apenas para pagar um quarto alugado. O telefone vibrou no bolso. O despachante o apressava. O ex-namorado cuspiu com raiva na neve. Finalmente, a porta de serviço se abriu e lhe entregaram 2 caixas largas de pizza. Ele se virou para ir em direção à sua velha scooter, estacionada na beira da estrada. Nesse momento, um Maybach preto e reluzente aproximou-se suavemente da entrada principal do restaurante, deslizando seus pneus largos sobre a neve recém-caída. O carro parou a 10 metros dele. Um porteiro de libré saiu do prédio e abriu servilmente a porta de vidro. O entregador olhou com indiferença para os convidados que saíam, mas de repente seus pés pareceram grudar no asfalto nevado. Pelas portas do restaurante saiu uma moça. Ela usava um casaco claro, elegante e perfeitamente ajustado. Seus cabelos castanhos estavam arrumados em um penteado bonito e caprichado. Ela ria, virando-se para o homem que a seguia. Em seu andar, no movimento de sua cabeça, em seu sorriso suave, lia-se uma confiança feminina tão calma e profunda que era impossível desviar o olhar. Era Laura. O jovem de boca aberta não podia acreditar no que via. A mesma moça de quem ele zombava, que ele humilhava e considerava um fardo, agora parecia uma verdadeira rainha. E não era por causa do casaco, caro. Era por causa da luz que emanava dela. Atrás dela saiu aquele mesmo homem, André, de terno rigoroso, com o olhar pesado e calmo de um mestre da vida. Ele a amparou delicadamente pelo cotovelo, ajudando-a a descer os degraus cobertos de neve. O segurança perto do carro abriu instantaneamente a porta traseira. Laura escapou de Igor. A voz falhou, soando patética e rouca.
Ele instintivamente deu um passo à frente. As caixas de papelão com a pizza escorregaram de seus dedos fracos e congelados e caíram na neve suja. Ela não se virou, não ouviu sua voz por causa do barulho dos carros que passavam. André a ajudou a entrar no carro e sentou-se ao lado dela. A porta se fechou com um som surdo e sólido. O rapaz tentou se aproximar do carro, mas um segurança robusto de jaqueta preta bloqueou seu caminho. Ele não bateu no entregador. O segurança simplesmente, em silêncio e com firmeza, apoiou a mão no peito do jovem e o empurrou com força para trás. O ex-namorado voou alguns passos, tropeçou e caiu de costas em um monte de neve ao lado de suas caixas de pizza esmagadas. O carro preto afastou-se suavemente da calçada e desapareceu no fluxo de veículos. Igor estava sentado na neve. Ele não sentia o frio. Um suor gelado o percorreu. Naquele segundo, ele compreendeu todo o horror do que havia feito. Ele mesmo, com as próprias mãos, afastou a pessoa que o amava. Uma moça que estava disposta a dar o seu último, que era leal até o fim. Ele a trocou por suas ambições mesquinhas e vazias e por sua maldade. Ele olhou para suas mãos congeladas em luvas baratas, para o pedido estragado na sujeira. Não foi apenas uma queda na neve. Foi o remorso ardente e incurável de um homem que percebeu que havia rasgado seu único bilhete da sorte com as próprias mãos. Na mesma manhã, na clínica particular onde Laura trabalhou, reinava o pânico. O diretor, Dr. Arnaldo Sampaio, estava agitando a equipe desde o amanhecer. A clínica havia sido comprada por um grande investidor da capital. Hoje, ocorreria a apresentação do novo proprietário à equipe. Todos os médicos e enfermeiros, incluindo a idosa Dona Valéria, estavam reunidos na espaçosa sala de conferências no primeiro andar. Doutor, Arnaldo andava de um lado para o outro diante das fileiras de cadeiras, esfregando nervosamente as palmas das mãos úmidas. Colegas, peço concentração máxima, ele discursava, forçando um sorriso servil. O nosso financiamento depende da visita de hoje. Mostrem à nova diretoria nosso profissionalismo e dedicação. As portas da sala de conferência se abriram e as conversas cessaram instantaneamente. No salão, entrou com passos confiantes André Bastos. A seu lado, de braços dados com ele, caminhava Laura. Doutor, Arnaldo abriu o mais largo dos sorrisos e deu um passo à frente. Seja bem-vindo. A palavra ficou presa em sua garganta. Os olhos do diretor se arregalaram. Ele encarou o homem alto e de cabelos grisalhos em um terno caro, e seu cérebro se recusava a associar aquela figura ao mendigo exausto que ele, quase um ano antes, ordenara que fosse expulso para o frio. E então ele transferiu o olhar para a acompanhante do investidor. O rosto de doutor. Arnaldo ficou instantaneamente cinza, com um tom terroso, coberto de grandes gotas de suor. Era a Mendes, a mesma garota para quem ele havia atirado a carteira de trabalho em uma poça suja. Agora ela estava ao lado do novo dono da clínica, calma, com dignidade, olhando diretamente em seus olhos. Um murmúrio baixo percorreu o salão. As enfermeiras reconheceram a ex-colega. Dona Valéria ofegou baixinho, cobrindo a boca com a mão. André parou a 3 passos do diretor pálido. O senhor parece não me reconhecer, doutor Arnaldo. A voz de André soou baixa, mas no silêncio absoluto do salão, cada palavra era ouvida com clareza. E pensar que nos encontramos na recepção quando eu estava com 40 de febre e o senhor gritava que sua clínica não era um abrigo. O diretor tentou dizer algo. Seus lábios se moviam sem som, mas ele não conseguia articular uma palavra. Ele estava genuinamente assustado. O senhor me jogou para morrer no frio por falta de um pedaço de papel? André continuou, pronunciando lentamente cada sílaba, percorrendo a equipe silenciosa com um olhar pesado. E esta moça, arriscando tudo, quebrou suas regras podres e salvou minha vida. André deu um passo à frente. Dr. Arnaldo instintivamente encolheu a cabeça nos ombros. E depois, a voz de André tornou-se gelada. O senhor humilhou e demitiu a melhor enfermeira por causa do capricho de uma ladra. O senhor jogou a carteira de trabalho dela no chão para bajular uma paciente rica. Um silêncio mortal pairou no salão. Nenhum dos médicos ousava baixar os olhos. Na minha clínica, não há lugar para pessoas para quem o status do paciente é mais importante que sua vida, sentenciou André. O senhor está demitido, Dr. Arnaldo. Por justa causa, sem indenização, com uma mancha no seu currículo. Ele virou a cabeça para as portas. Seguranças, acompanhem o ex-diretor até a saída.
agora mesmo. 2 seguranças robustos de terno preto se aproximaram de Dr. Arnaldo. Ele estava parado, com os braços caídos ao lado do corpo. Todo o seu poder, toda a sua arrogância haviam desaparecido, deixando apenas um homem patético que envelhecera em 1 minuto. Ele se virou lentamente e, sob escolta, de cabeça baixa, caminhou em direção à saída. Ao passar pelas fileiras de cadeiras, sentia nas costas os olhares daquelas mesmas enfermeiras que ele tiranizou por anos. Foi uma vergonha absoluta, esmagadora e pública. Laura olhou para Dona Valéria e sorriu calorosamente para ela. A enfermeira idosa enxugou uma lágrima e assentiu em resposta. A justiça havia retornado àquelas paredes. À tarde, André e Laura foram a um novo e luxuoso shopping center, reluzente de mármore e vitrines de vidro. Eles caminhavam sem pressa, discutindo os detalhes da reforma futura na clínica. A esposa segurava o braço do marido. Em seu dedo anelar, o anel brilhava suavemente. Eles entraram na galeria de joalherias. Na entrada de uma das lojas, uma mulher com um uniforme de limpeza sintético e barato, azul, lavava o chão com afinco. O cheiro forte de cloro se sobrepunha aos aromas de café da cafeteria ao lado. A mulher respirava com dificuldade, esfregando com força um esfregão sujo no mármore branco. Suas mãos estavam protegidas por luvas de borracha grossas, mas a pele acima dos pulsos estava vermelha, inflamada e rachada pelo contato constante com produtos químicos baratos. A mulher endireitou as costas doloridas para recuperar o fôlego. Ela afastou da testa uma mecha de cabelo opaco e sem tintura e ergueu os olhos cansados. Um casal passava por ela. A faxineira congelou. Sua boca se entreabriu. Era André, alto, forte, em um terno impecável, e ao seu lado uma moça com um casaco claro e elegante. Eles riam de algo. Laura virou a cabeça, e a luz das vitrines se refletiu no diamante em seu dedo. Carina parou de respirar. Ela havia feito um acordo com a promotoria, entregando Soares e seus cúmplices, o que lhe permitiu evitar a prisão. Mas o tribunal confiscou absolutamente tudo: contas, apartamentos, carros, joias, para quitar os danos. Da antiga opulência não restou vestígio. Os amigos de ontem pararam de atender suas ligações, e conseguir um emprego decente com tal passado era impossível. Os dedos de Carina se abriram. O cabo de madeira do esfregão escorregou das luvas de borracha e bateu com um baque surdo na borda do balde de plástico sujo. Respingos de água suja e turva se espalharam pelo mármore. O som foi alto, mas André e Laura nem sequer viraram a cabeça. Eles passaram a meio metro dela. Passaram suave e calmamente. Para André Bastos, a mulher com o esfregão molhado simplesmente não existia. Ela era uma parte invisível do interior, um espaço vazio, um fantasma que não valia nem um olhar de relance. E essa indiferença completa e absoluta era insuportável para Carina. Ela olhava para as costas do ex-marido que se afastava e para a moça que ocupava o lugar que Carina havia destruído com as próprias mãos. As pernas em tênis baratos fraquejaram. Carina encostou-se na vitrine de vidro e lentamente, incapaz de desviar o olhar do casal que desaparecia à distância, escorregou para o chão. Ela se agachou ao lado do balde sujo, cobriu o rosto com as mãos estragadas pelos produtos químicos e começou a chorar de forma surda e sem esperança. Uma manhã clara de inverno iluminou o terreno da clínica com uma luz ofuscante. Perto de uma ala pequena e recém-reformada do prédio, que dava para uma rua tranquila, uma multidão se reunia. Havia médicos, jornalistas e simples transeuntes. Acima da nova entrada, uma placa elegante dizia: Centro de Apoio Social. Laura e André estavam na varanda. Diante deles, uma fita de seda vermelha estava esticada. A moça, sorrindo calorosamente, segurava uma tesoura. O marido estava ao seu lado. Sua mão grande repousava confiantemente em seu ombro. Eles se olharam, sem palavras desnecessárias, sem discursos pomposos. Laura cortou a fita vermelha. A multidão irrompeu em aplausos sinceros. Este era um centro para aqueles a quem o sistema havia virado as costas, para pessoas sem documentos, sem plano de saúde, sem endereço fixo, para aqueles que congelavam nas ruas e a quem a ajuda era negada. As portas do centro se abriram, recebendo os primeiros pacientes em um local limpo e quente, onde chá quente e médicos de verdade os esperavam. André puxou Laura para si e beijou sua têmpora. As portas permaneceram abertas, deixando o calor salvador entrar onde era mais esperado. Eles olhavam para as janelas iluminadas, sabendo com certeza que em suas vidas
O frio glacial não voltaria mais. Caros amigos, agradecemos por terem ouvido esta história até o final. Esperamos que o destino de André e o ato altruísta de Laura tenham tocado seus corações. Sua opinião é muito importante para nós. Como você teria agido no lugar da jovem enfermeira? Você arriscaria seu único emprego e sua casa para salvar um completo estranho sem teto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Lemos cada uma de suas respostas. Se esta história ressoou em sua alma, por favor, deixe um like. É a melhor maneira de apoiar nosso canal e ajudar a história a encontrar o caminho para outros ouvintes. Inscreva-se para não perder novos episódios comoventes e compartilhe este vídeo com seus amigos. Visite nosso canal. Lá você encontrará ainda mais histórias emocionantes e sinceras da vida. Não deixe de ouvir. Desejamos a todos vocês tudo de bom, muita saúde e um excelente humor